Bom, boa tarde a todos. Bom, agradeço o CRC pelo convite. Vamos transformar isso aqui num bate-papo de amigos, de colegas de contabilidade. Acho que eu escolhi esse tema, inclusive, porque eu acho que é muito propício no debate eleitoral. Se vocês pegarem o tema mesmo, eu coloquei assim, o papel do contador no sentido de combater as falácias. Ninguém está aqui para fazer defesa de político A, B ou C. Cada um vota em quem quiser. Só não vote enganado. Só não vote em alguém que... Ou não é que não vote em alguém, só não acredite nas falácias, nas soluções fáceis. Vou tentar mostrar para vocês algumas coisas da questão da situação fiscal do país, em que cada um faz a sua escolha, mas o próximo vai carregar um abacaxi fiscal enorme. Pode escolher o P. PT, PSDB, PLL, PXP, PQP, o que seja, ele vai carregar aí uma herança, ok? E também não adianta mais choramingar de quem foi a herança, não. Vai carregar, tá? Bom, eu sou autor de vários livros. Aqui tem uma série Entendendo CASP. Ainda está faltando o livro aqui da DCASP, não peguei o slide mais atualizado. Mas a palestra vai ter como base, principalmente, esse livro aqui de resultados fiscais. Eu trouxe um pouquinho ali, uns 5 livros. Caso alguém se interesse, a gente fala. Quero aproveitar a oportunidade aqui para divulgar, uma vez no ano, que eu aproveito meus 10 dias de férias para dar aula aí, vai ter o curso aqui no Rio de Administração Orçamentária e Financeira de AFO, também com base nesse livro, no livro de AFO, tá? De 10 a 12, vai ser aqui no Conselho, na sala, provavelmente no 15º ou 13º andar. Tá? As inscrições estão abertas, então início de setembro, de 10 a 12. E um, que é ímpar, baseado, alguns aqui sabem, eu ajudei a criar a Semana Orçamentária no governo federal, peguei essa mesma ideia da Semana Orçamentária de uma maneira mais simplista e criei as oficinas de CASP. Estou trazendo os autores dos livros, alguns para dar aula aqui, logicamente depende da demanda, né? Se formar mais de uma turma, vai ter mais professores, senão vai ter menos professores, mas uma característica é a aula com os autores dos livros, e você, na inscrição, recebe toda a coleção da série Entendendo CASP, que são 9 livros, 5 textos e 4 cadernos de slides. Tem um leque de 14 oficinas lá para serem escolhidas, e é na semana anterior ao DIAF. É de 3 a 6. Aqui no CRC também, ok? A gente vai ter 2 palestras que a gente nivela todo mundo, entendendo as mudanças, entendendo o PCASP, e depois cada um vai para as oficinas. Volto a dizer, se tiver pouca inscrição, vai ser uma turma. Já está garantido que uma turma vai ter. Tá? Vamos ver se vai ter mais de uma turma, ok? As oficinas têm práticas de contabilidade financeira e orçamentária, práticas de contabilidade patrimonial, que é baseado no livro de contabilidade patrimonial, e de DCASP. Então são 14 oficinas e muitos aqui conhecem os moldes da Semana Orçamentária, obviamente também vão ser ofertadas as mais procuradas. Né? Justamente para atender a demanda, você prioriza lá no site, você diz, quero assistir primeiro essa, a gente vai matricular de acordo com a sua ordem de prioridade, mas dentro das oficinas ofertadas, as mais procuradas. Ok? Então, por favor, divulguem, até porque esse ano não tem outro, a princípio é um desse, uma vez no ano, e olha lá. Aqui, o último que a gente tinha feito de oficinas de CASP, inclusive, foi em 2015. Eu acho. Bem, entendendo resultados fiscais, uma reflexão sobre o Brasil. Dinâmica aqui, quem quiser levanta a mão, quem quiser fala, vamos fazer um debate, vamos fazer uma coisa bem simples aqui, no sentido de informalidade. Né? Oi. Ok. Estou aqui perto, eu posso dar o meu, né? Que aí evita a sua caminhada. Né? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre finanças. E quando eu falei do papel do contador, eu acho que a gente tem um papel, uma coisa primordial, que eu vejo nos debates no Facebook, sabia? Tem muita gente que não conhece uma teoria simples de fluxos e estoques. E a contabilidade é nada mais, nada menos do que fluxos e estoques. Receitas e despesas são fluxos, ativos e passivos são estoques.
que um contador faz? Controla estoques. Explica a variação dos estoques pelos fluxos. O pior é constatar em debates pelo Facebook que tem contador que parece que ignora a teoria de fluxo e estoque. Coisas que, a princípio, economista e contador deveriam entender. Onde que ignora? Discussão de previdência, por exemplo. O cara chega e diz assim, eu tenho um déficit de 100 bilhões por ano, suponho. Aí diz, mas é porque não cobra a dívida ativa de 400. Dívida ativa é de estoque ou é fluxo? Estoque. Déficit é fluxo. Fluxos consomem estoques. Então, 400 não vai dar para eu viver só por 4 anos, se eu tiver um déficit de 100. E depois eu vou precisar para cobrir outro déficit de 100 como? Então, tem hora que eu tenho que fazer ajustes de fluxos para conter o crescimento dos meus estoques. Certo? Esse relacionamento básico, fluxos e estoques, estão no nosso dia a dia. Desde o exemplo que eu trago no livro de contabilidade orçamentária, de uma caixa d'água. Eu tenho uma caixa d'água que eu chego e ela está com nível X. Ela tem uma torneira de entrada e uma de saída. Ela vai diminuir ou aumentar o estoque de água a depender da vazão da entrada ou da saída. Qualquer contabilidade controla esse estoque. Eu poderia ter uma contabilidade da água. O objetivo dela é controlar o estoque da caixa d'água. Eu ia medir a vazão, são as variações positivas de entrada, e as negativas, a da saída. Ok? Tá bom. Eu posso ter uma contabilidade fiscal, eu posso ter uma contabilidade orçamentária. O que vai depender é onde está o fato gerador que eu vou capturar dos fluxos e estoques, e terão que ser os mesmos. Por isso também resultados fiscais, é importante, o Tesouro fez uma grande mudança na metodologia de apuração de resultados fiscais para esse ano. É tudo apurado por caixa. Então, vou ter que apurar fluxos e variações de estoque por caixa, exceto alguns estoques que não impactaram, alguns fluxos que não impactaram meu caixa, a gente vai tentar explicar lá na frente. Mas eu posso ter, então, a teoria da caixa d'água, que é mais singela, mas o que varia nas contabilidades nossas? Uma contabilidade financeira, de uma orçamentária, de uma patrimonial? O fato gerador em que eu reconheço os fluxos e, logicamente, eles vão impactar os estoques. Certo? Diferente na contabilidade orçamentária, por exemplo. Onde que eu capturo VPA e VPD? Em que momento? Por competência, no fato gerador. Como é que eu capturo receitas e despesas? Receita na arrecadação, despesa no compromisso, no empenho. Já mudei a contabilidade. O resultado que eu apurar sobre um, que eu apurar para o outro, não necessariamente são iguais. Então, no livro também, eu ilustro com a teoria de um manejo florestal. Vou fazer uma contabilidade florestal. Primeira coisa que uma contabilidade faz, e aí é o nosso papel aqui como contador, é dizer assim, o que eu quero controlar? Então, uma contabilidade orçamentária quer controlar o quê? Uma contabilidade patrimonial quer controlar o quê? Essa minha contabilidade florestal vai ter que definir. Eu quero controlar toda a floresta. É um objeto? É. Mas pode ser um objeto assim, eu quero controlar só a quantidade de pés de eucalipto que tem nessa floresta. Já mudei o escopo, concorda? E aí só me interessa se nascer pé de eucalipto ou se cortarem pé de eucalipto. Cortaram uma goiabeira, quero nem saber, eu estou cuidando de eucalipto. Ok? Porque a minha contabilidade agora é florestal de eucaliptos. Eu posso ter uma contabilidade que só olha caixa. Ela só está interessada em o que aumentou e o que diminuiu o caixa. Estritamente. Olha, ganhei um carro de presente. Ela vai dizer, não quero nem saber, não afetou o caixa. Ok? Então, qualquer contabilidade também é impactada pelo momento do fato gerador em que eu vou compor fluxos e estoques. Então, na nossa floresta, eu poderia ainda ter outra discussão. Que era o quê? Não há dúvida que o que vai ser o fluxo positivo da nossa floresta? Nasceu um pé de eucalipto. Qual o fluxo negativo? Cortaram um pé de eucalipto, ok? Mas qual a pergunta? Em que momento eu considero que o eucalipto já é um pé, já é uma árvore? Quando ele é uma muda? Quando ele está com meio metro? Quando ele está com 1 metro? Com 2 metros? Quando passou de mim? Isso é o fato gerador. Então, qualquer contabilidade tem que ter o fato gerador em que eu reconheço aquele fluxo, que é o momento em que ele vai impactar o meu estoque, certo? Porque na hora que eu disser,
Olha, só é pé de eucalipto quando passar da minha altura. Aí eu vou sair passando aqui na fileira, assim, opa, esse aqui é, esse aqui, não, esse aqui não é. Esse aqui é, esse aqui não é. Então vai contando. Estou fazendo a contabilidade do eucalipto, ok? Então vou dizer que de um dia para o outro aumentou o meu estoque de eucalipto, porque eles cresceram e passaram de mim. Fato gerador é passar de mim. O fato gerador, então, de controles de estoques e fluxos na contabilidade orçamentária, por exemplo, é você empenhar ou você arrecadar. Ok? Empenhou e arrecadou, eu quero capturar. Ok? Ganhou um bem de presente. A contabilidade orçamentária, se quer nem saber. Mas a contabilidade patrimonial, opa, fiquei mais rico. A contabilidade patrimonial já quer saber se você ficou mais rico ou mais pobre. Ok? E você pode ficar mais rico ou mais pobre sem ter ingresso de caixa. Ok? Bom, por que digo isso? Porque vai ser importante para a gente entender essa contabilidade fiscal. A gente falar de resultados primários, resultados nominal, eu vou provar para vocês aqui, que todos são contadores? Devem ser, né? Então, vou provar para vocês que os economistas pegaram o nosso conceito, deram uma roupagem nele, botaram uma linha, deram o nome de nominal, de primário para enganar os bestas, e é pura teoria da contabilidade, de fluxo e estoque. Ok? E aí transforma numa coisa de outro mundo. Já vi gente dar aula de resultado primário até com derivada da demanda agregada. Ok? Não precisa de nada disso para entender a lógica, a essência do conceito. Fato é, os fluxos explicam as variações de estoques. A abrangência dos dois deve ser a mesma. Ok? Eu não posso dizer que eu vou contar no estoque que a árvore é desse tamanho, mas não vou contá-la como uma variação aumentativa. Não vai fechar. Como é que o contador garante isso? Com partidas dobradas. Ok? Que ele não vai deixar acontecer. Bom, e aí nós vamos para discussões que é o nosso papel. Você vai ver assim na internet, eu digo isso porque eu tenho dois grupos, então assim, tem o Facebook, é menos, mas tem um grupo no WhatsApp que para mim é uma experiência social. Os colegas de colégio militar, a gente entrou lá na década de 80, na 5ª série do colégio militar, fomos encontrar no grupo do WhatsApp, e hoje tem juiz, tem polícia federal, tem médico, tem todo naipe. Né? E aí também tem todo naipe ideológico também. Né? Mas aí nas discussões, na hora que vem a discussão da dívida, aí diz assim, olha, o problema é a dívida, mas o Brasil tem uma dívida de 70% do PIB. Os americanos têm de mais de 100%. Os japoneses têm de mais de 200%. Esse não é o problema. Nós podemos endividar até o nível do japonês, então. 200, se o japonês pode, por que ele não pode? Não é verdade? Como é que eu avalio se alguém está numa situação fiscal difícil, de manutenção da sua estabilidade, vamos chamar assim, econômica, fiscal, ou não? Eu simplesmente dizer que, olha, o Elias deve X, o Elias deve 100 mil. Faz de conta que você não conhece o Elias, não sabe nem onde é que ele trabalha. Eu digo assim, o Elias deve 500 mil reais. Só essa informação, dá para eu dizer que o Elias está mal? Não. E essa é a informação de fluxo ou de estoque? Estoque. Estoque de dívida. Ele tem uma dívida de 500 mil. Ok? Tá bom. Então eu posso ter um conceito de dívida bruta. Eu digo, ele tem uma dívida de 500 mil. Mas eu posso ter um conceito de dívida líquida. Que é o quê? Ele tem 500 mil, mas ele tem na conta bancária dele 300 mil. Então, apesar de ele ter uma dívida de 500, ele tem em caixa 300, a dívida líquida dele é de 200. A dívida bruta é de 500. Ok? Então, é natural que eu olhe para a solvência dele, para a dívida líquida. Por isso que, durante muito tempo, depois eu vou explicar o que mudou, os indicadores de países são em cima de dívida líquida. Que eu olho os ativos que eu tenho, mas são ativos bons, certo? Não vale ele chegar e dizer assim, não, mas eu estou investindo no meu filho, estou pagando o colégio do menino e tudo eu estou colocando no meu ativo aqui. E eu já tenho do meu filho a receber, quando ele crescer, tiver emprego e tudo, para ele me pagar, já tem aqui alguns milhões, viu, Jorge? Esquece, isso aí não é um ativo de alta liquidez. Né?
Tem nenhuma garantia que teu filho vai te pagar no futuro, ok? Então, não vem contar isso como um haver financeiro. Alto risco, não é não? Do filho, você já provisiona na entrada. Tudo que você se pensar em colocar em ativo, você já provisiona. Ok? Tá bom. Então, mas aí a gente vai para um outro conceito, que é o conceito para as finanças públicas. Haver financeiro. O que é um haver com H financeiro? É um ativo de alta liquidez. Então, a dívida ativa não é um haver financeiro. Mas a União emprestou para os estados no passado, certo? E ao emprestar para os estados no passado, os estados assinaram um contrato. Não foi o governador A ou B, foi o estado. E assinou um contrato com a União dizendo que ia pegar X% do seu ICMS e ia usar para pagar a dívida. O que aconteceu no estado aqui do Rio de Janeiro? Quando quebrou, não estava pagando a União. O que a União fez? Bloqueio, né? Porque a União repassa dinheiro para o estado, certo? Aí lá nesse contrato estava dizendo assim, ó, se você não me pagar, eu vou tirar na fonte. Tá? Que ela bloqueava antes de entrar no regime de recuperação fiscal. Então, isso, aí depois vem a história do regime de recuperação fiscal. A gente entra lá. Mas, a gente pode fazer o debate sobre ele. Mas o que eu quero dizer é que, neste caso, o que a União emprestou lá antes da LRF, ok? E que tinha a garantia desse contrato, é de alta liquidez, concorda? Então, há recebimento desse ativo de alta liquidez. Então, aquilo é um haver financeiro da União para com o Estado. E para o Estado é uma dívida. Ok? Então, eu quero que vocês entendam o conceito de haver financeiro. Depois de a gente ter falado de fluxos e estoques. Bem, no auge lá da crise da Grécia, aquelas histórias da Europa, lá em 2008, tem esse gráficozinho aqui, ó, que dava o tamanho, olha só, o que ele está medindo aqui? Déficit. Quando eu vejo déficit ou superávit, conceito de fluxo ou de estoque? Fluxo. Fluxo. Lucro, prejuízo, déficit, superávit, conceito de fluxo. Então o que eu estou dizendo? A bola da vez naquela época era a Grécia. Aí diz assim, olha, o déficit em relação ao PIB da Grécia era de 13,6%. Ok? Se a gente trouxer para dentro de casa, seria eu dizer o seguinte, o déficit do Elias, o Elias ganha 100 mil no ano, e ele gasta mais do que ganha 13.600. Ok? A informação é isso. Este país gasta 13% a mais do PIB. Não coloca, por que não coloca então em valores? Porque se eu colocar em valores, pode não dizer muita coisa. Né? Eu disse aqui que o Elias tem uma dívida de 500 mil. Agora, se eu disser que o Bill Gates tem uma dívida de 500 mil reais, é a mesma coisa do Elias? Não. A mesma coisa do Feijó também não. A do Bill Gates faz nem cócega. Não é não? Portanto, só nominalmente não dá. Agora, se eu faço isso em relação a um denominador, ao salário, à riqueza, ao patrimônio, eu começo a ter comparabilidade. Ok? Tá bom. Portanto, o quanto eu devo ao tamanho do meu déficit também é relativo. É relativo ao tamanho do meu patrimônio, vamos pensar assim. Beleza, então ele está dizendo que ele gastou 13.600. O fato dele gastar a mais 13.600, ele está lascado? Depende. Depende do quê? Do fluxo. O fluxo dele é, por ano está gastando 13, esse ano vai gastar 13.600 a mais do que ganha. Está investindo? Boa questão. E outra coisa, como é que está o estoque dele? Concorda? Se eu disser assim, ó, ele está gastando 13.600 a mais, esquece que eu disse que ele tinha dívida de 500 mil. Ele não tem. Ele tem 400 mil no banco e está gastando 13.600 a mais esse ano, não tem dívida. Ele está mal? Não. Quando eu gasto mais, ou eu gero dívida, ou eu consumo ativos. Ok? Então eu posso estar diminuindo meus ativos. Então sozinho, se alguém chegar para você e dizer assim, a Grécia ou o Brasil agora, o Brasil tem um déficit de a proposta na LDO é de 130 bilhões, arredondando. Aí vai dizer, isso isoladamente, se você não falar para quem não conhece o Brasil, assim, posso dizer muita coisa, não. Por quê? Não sei quanto é a dívida do Brasil, não sei quanto é que o Brasil tem em caixa, ok?
Então, para eu avaliar alguém, eu tenho que pegar o conceito de fluxo e comparar com o conceito de estoque. Aí agora a gente vai ver a Grécia, o seguinte, gastava 13,6% do PIB e ela devia estoque 115% do PIB. Significa que, conta de padeiro, isso aqui, se ela mantiver a proporção do déficit, a dívida dela vai aumentar depois 115 para 128, depois mais 13%, depois mais 13%, certo? Porque ela está com déficit, não é? E o déficit aumenta o estoque de dívida. Tudo bem? Então a dívida dela estaria numa trajetória ascendente, crescente. Não é? Ok? Aí eu já começo a ter uma avaliação, né? Porque se eu digo, ó, o Elias está gastando 3.600 a mais e ele está devendo 115 mil. E todo ano ele está gastando 13.600 a mais. É sustentável? Não. Em algum momento você vai ter que chegar para ele e dizer assim, ó, ajuste de fluxo, né? Diminui suas despesas ou aumente suas receitas. Gente, tem candidato que está querendo inventar variável aritmética. Não tem. Ajuste de finanças é em cima de receita e despesa. O resto é blá, blá, blá. É querer enganar. É mágica. Ok? Se eu precisar fazer ajuste fiscal, se eu estou gastando mais do que eu ganho, e eu digo que você tem que buscar equilíbrio, porque a sua dívida não é sustentável, não tem mágica, só tem duas variáveis. Ou diminui a despesa, ou aumenta a receita. Ok? Não acredito em nenhuma outra variável, a gente vai comentar lá na frente. Então, nessa época, em 2008, a nossa dívida líquida era de 40%. A gente já está aí chegando para os 70% do PIB. Ok? Teve um crescimento vertiginoso. Olha só. Então, o mais importante é vocês entenderem que o que eu quero avaliar é a trajetória da tua dívida. Quero saber se ela é sustentável. E detalhe, se alguém tem déficit, ele precisa que alguém financie ele, concorda? Então ele tem que tratar bem credor, não tem? E aí nós não vamos sofrer aqui de uma coisa que eu descobri no Facebook com algumas pessoas. Tem pessoa que sofre de bipolaridade fiscal. Sabe o que é bipolaridade fiscal? É o cara que grita contra os juros, mas aceita o déficit. Ora, gente, se eu não quero pagar juros em casa, o que eu tenho que fazer? Não gero dívida, concorda? Se eu não quero gerar dívida, o que eu tenho que fazer? Viver com o que eu ganho. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu gero dívida, supondo que eu não tenho ativos para queimar, certo? Então não tem mágica, concorda? Aí o cara diz assim, se endivida, continua gastando mais do que ganha, e o problema é os juros. Entenderam? A bipolaridade. O problema não são os juros. O problema é o teu déficit, que você tem que atacar na origem. Certo? Quanto maior o déficit, mais eu acumulo dívida. E a dívida incide juros. Quanto maior o risco da minha dívida, a trajetória, maior o prêmio de risco, né? Por quê? Se alguém está devendo muito numa trajetória explosiva, quem que vai emprestar para ele? Quanto maior o risco, maior o retorno. Retorno sob a forma de juros. Básico. Ok? Isso é lei básica, não é lei do rentista contra não sei o quê, não. A gente vai ver aqui que o nosso problema é dívida interna. Então somos nós que estamos emprestando para o governo. Também vou mostrar que não tem essa, a dívida está com os banqueiros. Não, a dívida está com os brasileiros. 20 e poucos % estão nos bancos. Ok? Portanto, cuidado com o discurso do calote. Cuidado com o discurso da solução fácil. E aí, na vida, em finanças, na relação conjugal, qualquer canto, o que a gente busca? Uma palavra-chave que o país está precisando: equilíbrio. Só que o conceito de equilíbrio, vem cá, a gente está no processo de piauização aqui. O calor assim é de propósito. Vocês estão com calor também ou sou eu?
Pega. É porque o ajuste fiscal, a aula eu disse assim, ó, já faz um ajuste fiscal no ar-condicionado, que é para o pessoal já saber os efeitos do desequilíbrio fiscal, entendeu? É o fluxo. Não está tendo fluxo para pagar, né? Olha só. Tá bom. Então eu tenho que buscar na vida equilíbrio. Em finanças, nós temos 4 tipos de equilíbrio. 4? Sim. Nós nos acostumamos a olhar para um deles. Qual é o teu nome? Daniel. Acho que eu te conheço de alguma palestra, alguma coisa, não? Não, não sei também. Então, Daniel, normalmente, você trabalha onde? No tribunal. Então talvez tenha me enganado. Mas olha só, você vai entrar no setor público, parte orçamentária, o cara vai falar, o orçamento tem que ter equilíbrio. O que é o equilíbrio orçamentário? Receita igual a despesa. Mas receita igual a despesa de forma ampla. O que é de forma ampla? No sentido de eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Ok? No sentido de origens e aplicações. É como se eu chegasse assim, Daniel, e dissesse assim, Daniel, você está respeitando o princípio do equilíbrio? Estou. Ok. Não, Paulo, tem umas contas para pagar, mas eu acabei de fazer um CDC salário ali no banco. Em termos de orçamento, você tem o dinheiro para pagar a conta, ok? Não vamos entrar aqui em regra de ouro, que depois a gente pode entrar. Mas o que o orçamento quer saber, no princípio do equilíbrio, é as origens financiam as aplicações. Ok? Agora, uma sofisticação do princípio do equilíbrio é o equilíbrio fiscal. Aí o equilíbrio fiscal, eu já quero saber, Daniel, é o seguinte, você vive com o que você ganha. Você vive com as receitas do seu esforço. É isso que o equilíbrio fiscal quer saber. Ok? Então, por exemplo, a União, o governo federal hoje, tem equilíbrio orçamentário? Tem. Você pega o balanço orçamentário, pega a lei orçamentária, receitas iguais às despesas, mas não tem equilíbrio fiscal. As receitas primárias de impostos, contribuições e tudo não pagam as despesas usuais. E aí tem um déficit fiscal, ela cobre com emissão de títulos, com outros tipos de receita, ok? Que financiam. Seria em casa, eu ganho meu salário, mas não dá para pagar, para investir, não dá para pagar as contas usuais e tal, e eu pego empréstimo. Pode ser na sua linha também, tá? Por exemplo, eu estou construindo minha casa. O que eu ganho, não dá para eu construir minha casa, dá para pagar minhas contas, mas o que eu estou pegando de emprestado é para construir a casa. De qualquer maneira, é um déficit fiscal. Esse investimento é considerado uma despesa primária. Ok? Beleza. Aí vamos para 2 equilíbrios. Esse aqui a gente está respirando ele cada vez mais. Cada vez mais a sociedade está entendendo a importância de ter equilíbrio fiscal. Ok? Mas os 2 aqui, eu estou torcendo para os meus netos, quiçá meus bisnetos, pegarem. Equilíbrio intertemporal. O que é? Ao longo do tempo. Como é que ele se materializa? Eu tenho que ter receitas permanentes para manter despesas continuadas. Ok? Não é uma boa prática em casa, numa empresa, no município, no estado, numa universidade, em qualquer canto, você pegar uma receita finita ou variável, ou que não ocorre sempre, e comprometer com a despesa continuada. Bom, combinamos essa pergunta, não foi? Combinamos se quem foi que falou? Foi você, né? Combinamos se nessa hora você ia falar dos royalties. Sim. Você comprometeu uma receita volátil e finita. O royalties acaba um dia. Mas vai acabar só daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos chega, meu filho. Chegou. Não chegou aqui no Norte Fluminense? Chegou? Então acaba. Se eu pego essa receita e uso com despesas continuadas, como pessoal, caixão e vela preta. Por quê? A receita um dia vai acabar e a despesa ficou. Ok? Tá bom. Então eu tenho que usar, eu vejo que eu posso tomar uma atitude coerente com o equilíbrio orçamentário, coerente com o equilíbrio fiscal, mas incoerente com o equilíbrio intertemporal. Alocar royalties para pessoal. Respeita o equilíbrio orçamentário, respeita o equilíbrio fiscal, mas não respeita o equilíbrio intertemporal.
E mais sofisticada ainda, que é quando nós tivermos aquela visão norueguesa, estamos pertinho, né, caminhando para ela, certo? Que é o seguinte, também vai afetar os royalties, mas o que a gente chama de recursos naturais como um todo, que é o equilíbrio intergeracional. Toda vez que eu entrego uma conta para a geração futura, eu estou desrespeitando o equilíbrio intergeracional. Ou toda vez que a geração futura paga uma conta do passado também. Então, 2 exemplos de equilíbrio intergeracional. Um mais clássico, problema de previdência, que nós estamos vivendo. Se vocês quiserem resumir o problema de previdência no Brasil, tá? Não neguem, quem vos fala é quem apurava, extraía as OBs do CIAF e comparava. Estamos falando só de previdência, sem todo esse discurso de seguridade. Tem um blog lá da Gestão Pública, vocês pegaram o site gestãopública.com.br, que eu escrevo alguns artigos lá. Né? O pessoal lá de trás não quer vir para cá não, ó? Tá conseguindo ver? Tá não, né? Vem cá. Aqui, ó, tem vaga. Aqui, ó, na frente. Então, veja só, no intergeracional, não tenho dúvida, gente, o que está acontecendo hoje é o seguinte, a geração mais antiga, e eu que estou no meio do caminho também, né, muitos aqui de nós estão no meio do caminho, está dizendo o seguinte, olha, eu fiz um pacto, no meu caso, há 25 anos atrás, e eu tenho esses direitos tais de me aposentar. Quero nem saber. Só que a gente chegou a um ponto que a geração futura olha e diz assim, eu não tenho culpa do pacto que você fez, não. Eu não consigo carregar você. Eu não consigo carregar esse pacto que você fez. A gente perdeu o bônus do crescimento econômico, né? A população em idade ativa, que a gente atingiu o pico e achava que até 2023 já está começando a decair. Então nós vamos perder esse bônus demográfico sem ter enriquecido, o que não ocorreu nos países europeus, por exemplo. Então vai estar com um choque entre gerações mesmo. De chegar a um ponto em que eu tenho menos gente nascendo, tenho mais gente vivendo mais, e esse modelo de financiamento está no meio desse desequilíbrio. Tem. Ninguém está dizendo que a gestão é uma maravilha. Ninguém está dizendo que é uma maravilha. Só não acredite que é somente gestão resolve. Não vai só resolver. Ajuda. Mas olha só, a gente tem que ter um pouco cuidado com o discurso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, vou pegar aqui. Eu fiquei 5 anos no estado do Rio. Aí vamos pegar aqui. O déficit da Previdência aqui é da ordem de, a última vez que eu vi, uns 13 bilhões, mais ou menos. 13 bilhões ano. Ok? Tá bom, o problema é corrupção? Cabral roubou quanto? 1 bilhão em 8 anos? 2 bilhões em 8 anos? Vamos colocar, vamos lascar ele. 2 bilhões em 8 anos. 2 bilhões já é dinheiro pra caramba, concorda? 2 bilhões em 8 anos. Vocês querem colocar quanto? 10 bilhões em 8 anos? Vamos colocar 10 bilhões em 8 anos. O que eu quero dizer é que o déficit é de 17 por ano. Entenderam a diferença? Faltam 17 bi por ano. E eu estou buscando em royalties, numa receita finita e volátil. Ok? Para financiar isso. Se eu pegar, multiplicar por 10 o que a quadrilha roubou, eu não resolvo o déficit de um ano. E eu continuo com 17 nos outros anos. Entenderam? Diga. Pode, sempre. Sei. Então, a gente combinou essa pergunta, não foi? INAMPS. IAPAS, né? IAPI, IAPTEC, IAPC, todas as suas categorias tinham já estava tudo pronto a sua aposentadoria. O que acontece? O olho cresceu, juntou tudo isso para construir Brasília. Você sabe que foi construído Brasília, né? Vamos aproveitar a onda que está gordo, os aposentados no futuro, daqui a 30 anos tem muito dinheiro. Pô, vamos prego viajar de avião para Brasília. Então, vamos fazer uma proposta junto aqui. Vamos fazer a aposta aqui, meu irmão. Vamos fazer uma proposta junto aqui? Eu não quero nem saber, porque eu vou falar até o fim. Inventaram depois, juntaram tudo, pegou o dinheiro, vão construir o NPS. Ficou bom? Sai o NPS do INSS. Ficou bom? Agora é o outro fator diferente. Não estou... Como é teu nome, minha amiga? Maria da Glória. Eu não estou aqui... Isso, assim. Aposentei tem mais de 20 anos. Certo. Acontece o seguinte,
Se tudo funcionar como o mundo figurino, nós não estamos como nós estamos agora. O país é riquíssimo, mas o olho é muito grande. Olha só, eu sou favorável ao seguinte, então, se for usado para Brasília, alguns dizem também que for usado para a Ponte Rio-Niterói aqui. Para onde for, eu sou favorável da gente vender. Vamos vender e capitalizar a Previdência. O que eu estou querendo dizer? Não, aí a gente vai entrar no outro ponto. Aí a gente vai assim, aí quem vos fala, se você quiser discutir déficit de Previdência, sem Maria Lúcia Fatorelli de colocar seguridade, que é outro conceito, Previdência é uma coisa, está contido em seguridade. Seguridade tem 3 coisas, saúde, assistência e previdência. Existem as receitas que financiam a seguridade. Existe receita exclusiva da Previdência. A receita, o que eu estou te dizendo que é déficit, aí a gente só vai fechar o conceito, é contribuição previdenciária federal, paga na GPS, versus pagamento de benefício previdenciário, sem contar LOAS. Não confundam aqui, ó. O que o INSS paga é diferente de pagamento de benefício. O INSS paga benefícios sociais da LOAS, que não está no déficit. Rural está. Porque se a lei diz o seguinte, você trabalhou lá no campo e comprovou o teu tempo de enxada e tem direito a uma aposentadoria, tá lá, tá. Então a gente tem um problema contributivo, certo? Tá bom, então o que a gente vai fazer? Tá bom, não tem problema, olha só. A discussão, gente, ela é simples, sabe por quê? A melhor catequização que tem, para qualquer discussão ideológica, que seja, ou coisa, é o caixa. Eu trabalhei 13 anos, Glória, na COFIN, Coordenação de Programação Financeira. Maior escola que tem. Sabe por quê? Porque o caixa não tem ideologia. O caixa é simplesmente assim, tem dinheiro ou não tem para financiar aquilo? Não, mas eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. Assim, não tem dinheiro, não paga a conta. Basta pegar os estados aí. Minas está com salário atrasado, é governo de esquerda, aqui é PMDB, você pega outro que é PSDB, você pega qualquer um. Administrou caixa, não tem ideologia, ok? Não tem mágica. Se a gente disser, eu não resolvo mudando rubrica, eu vou na sua linha. Tá bom, vamos tirar o rural e vamos dizer que ele é social. Eu vou sair da mesma conta, da conta única do Tesouro. Aí eu vou ter que cortar em algum outro canto, concorda? Então eu vou cortar no benefício do presente. Se eu não posso cortar no benefício do passado, eu vou ter que cortar no Bolsa Família. Eu vou ter que cortar em algum canto. Entendeu o que eu quero dizer? Que o bolo é o mesmo? O fato de eu mudar a rubrica e dizer que aquele lá não participa do déficit e que esse participa, como é a discussão também nos militares. O cara chega e diz assim, o militar está na reserva, mas ele não é aposentado, porque ele a qualquer momento pode dizer, tá bom, se a gente quiser só mudar os nomes, não altera o quanto tem no caixa, nem o quanto é a despesa, entendeu? Você pode até alterar conceitualmente, mas vou tirar de uma rubrica e vou jogar em outra. Eu vou passar a ter, nesse conceito, um superávit da Previdência e um déficit da Seguridade, que é mais amplo, porque um está dentro do outro. E aí, como é que eu resolvo o déficit da Seguridade? Corta na saúde. Não, então corta na assistência social, porque o da Seguridade só são 3. Se eu não vou cortar na Previdência, eu tenho que cortar nos outros 2. Eu quero que vocês entendam o pragmatismo. De quem senta na cadeira, se confronta com um problema pragmático, que não é simplesmente trocar a rubrica que resolve ele. Não é simplesmente declarar agora, por uma mudança de classificador contábil que a Previdência tem superávit, que eu estou com isso resolvido. E mais, qualquer regime previdenciário, se eu tiver equilibrado agora, estou com dinheiro para pagar as contas, mas apontar o futuro, que é o que nós contadores sabemos bem, que é o chamado déficit atuarial, eu tenho que reformar no presente. Eu não preciso esperar ter um déficit financeiro no presente para começar a reformar. Na hora que ele está apontando o futuro, eu já tenho que reformar. No presente é para isso que nós contadores trabalhamos cálculo atuarial, concordam? Para que serve cálculo atuarial? É para apontar que os benefícios que vão ser arrecadados ao longo de um tempo versus o que eu vou pagar dentro de uma expectativa já está apontando um déficit. Eu tenho que fazer o ajuste
agora. Ok? E o déficit atuarial, nesse modelo, passa de trilhão. Então, negar o ajuste, não dá, nesse modelo que você falou aí, vai ter dados lá na frente, de previdência, está só antecipando alguma coisa. Mas sabe qual era a expectativa do vida brasileiro na época de IAPAS, na década de 40? Não, e eu já estaria morto. O pior não é ser nem nascido. É que a expectativa de vida do homem, acho que é 45 anos. 43, 44, eu já estaria morto, estava nem dando a palestra aqui, entendeu? Pois é. Então, 71, né? Se a gente for olhar aquela época lá para agora, assim, opa. Mas a gente vai chegar nos números da Previdência. Só quero que vocês entendam, é que a Previdência, ela é, em alguns casos, um problema intergeracional. Porque toda vez que eu permitir que uma geração, alguém, ou uma geração, se aposente sem ter contribuído o suficiente, ok? Significa que a geração futura está pagando. Então eu gerei um desequilíbrio intergeracional. O outro é o conceito da Noruega de royalties. A Noruega, sabe o que ela faz? Ela exporta petróleo. E o petróleo que ela exporta, você acha que ela usa para quê? Ela não usa boa parte. Ela aplica num fundo soberano. O país aplica, compra título americano, compra. Esse fundo tem hoje, começaram a capitalizar no passado, mais de $1 trilhão. Assim, mas por que ele guarda? Por um conceito simples intergeracional. O petróleo é uma riqueza natural, que ele transforma numa riqueza financeira. E ele entende que a riqueza do presente não pertence somente à geração do presente. Pertence à geração do futuro também. E aí ele troca um ativo natural e forma um ativo financeiro e só gasta o rendimento do fundo. Não, a gente é melhor. É bem menos, mas olha só. Mas tem várias coisas, mas assim, toda vez que a gente olhar a população e dimensão territorial, a gente nunca vai fazer nada. Porque nós somos ímpares. País igual ao Brasil, do tamanho desse, com a mesma população, onde é que a gente encontra? Então, a gente tem que olhar a boa prática, assim, que discussão nós fizemos do pré-sal? Não, está entrando aí. A receita do Rio aumentou de 70% agora. Niterói está com um bi. Um bi esse ano vai arrecadar. Maricá, mais de 1 bi. Que seja, mas o que eu quero dizer assim, que o pré-sal está dando. O pré-sal está gerando a sua riqueza. Mas qual foi a discussão que a gente fez do pré-sal? Usar para educação e saúde, beleza, mas onde? Onde? Não só o cadê. Porque se eu usar para educação e saúde, com todo o mérito que seja, para aumentar o salário de professor, eu contribuí aqui por intertemporal, ok? Portanto, eu tenho que usar esse dinheiro em ativos fixos, em ativos que dê retorno de longo prazo, se eu for aplicar no presente. Senão, eu guardo para beneficiar também a geração futura, ok? O que eu quero que vocês fiquem aqui é com a ideia desses 4 equilíbrios. O orçamentário quer saber se tem dinheiro para pagar a conta. O fiscal quer saber se você vive com o que ganha. O intertemporal quer saber se suas receitas permanentes financiam sua despesa continuada. E o intergeracional está querendo saber se não vai deixar uma conta para o teu filho pagar. Ok? Essa é a lógica. Ok? Eu posso trazer o intergeracional para dentro de casa. A gente, dentro de casa, se eu chegar e disser o seguinte, eu quero comprar 5 apartamentos, 10 não sei o quê e tudo, eu quero deixar para os meus filhos. Pode ser uma política minha? Pode. Intergeracionalmente, ela é injusta. Sabe por quê? Porque eu não me beneficiei do meu próprio esforço, concorda? E tudo, para deixar para eles. Significa que eu estou punindo essa geração, eu no caso, o próprio que eu quero, sadomasoquismo, né? E para deixar para os meus filhos, ok? Que em tese, você vê gerações de filhos às vezes que torram que o pai deixou. Intergeracionalmente, isso é injusto. Pode até ser, não, mas é isso que eu quero, eu me sinto bem perante a Deus, perante a lá, qualquer canto. Mas tá bom, mas saiba que num conceito intergeracional, isso não é justo. Tá? Por exemplo, os americanos, eles têm uma coisa, alguns, que eles pegam, às vezes, comprou a sua casa, ao longo do tempo, da sua vida laboral, e aí eles fazem, às vezes, e alguns deles, o que chamam de hipoteca reversa.
A hipoteca reversa é, tá bom, os filhos já estão criados, já estão empregados, já estão ali, tá eu e a madame só, aí a gente vende a casa para o banco. O banco compra parcelado, com a cláusula de que eu continuo morando na casa e a cláusula do tomara que morra. Se os dois morrerem, a casa é do banco, ok? Enquanto estiver vivo, eu pago, é como se o banco estivesse comprando parcelado minha casa, lógico, por um preço menor, ok? Eu tenho uma garantia de ficar naquela casa. Mas isso vai para um conceito muito interessante, de que eu consumo em vida o que eu construí em vida. Ok? Tem gente que tem esses valores. Foi você, trouxe você ao mundo, você é meu filho e tudo, então você construa agora a sua. E você cria a sua riqueza e você se beneficia da sua riqueza. Isso é um valor, ok? Pode estar certo ou errado, depende dos parâmetros de cada um, mas é uma variável. Em finanças, o intergeracional é importante. Agora veja o que é interessante do intergeracional. Uma dívida pode ser um ponto de equilíbrio intergeracional. Por exemplo, se eu tenho dinheiro, por quê? Quem foi que falou por quê? Por quê? Vejam só, não vou fugir de vocês não, só vou pegar água aqui. Vou construir hidrelétrica. A hidrelétrica custa 30 bilhões. Suponha que eu tenho condições de arrecadar impostos para construir hidrelétrica, ou eu posso ir num banco pegar o dinheiro emprestado. O que é mais justo intergeracionalmente? Eu usar o dinheiro que eu vou tirar de vocês de impostos para construir hidrelétrica ou pegar emprestado? Pegar emprestado. Por quê? Porque significa que eu estou pegando emprestado, eu vou ter um ônus da dívida, não vou? Mas eu estou dizendo que eu vou ter, suponha nesse empréstimo, 30 anos para pagar esse empréstimo. Então, eu estou dizendo que eu tenho 30 anos para gerar riqueza e a geração futura também vai trabalhar e vai me ajudar a pagar essa conta, ok? Então, entre gerações, é mais justo eu construir hidrelétrica me endividando do que catando impostos no presente. Por quê? Porque a hidrelétrica vai beneficiar não só essa geração, ela vai beneficiar a geração futura também, concorda? Então, o ônus recaia também sobre ela, de pagar a parcela disso, né? Podemos fazer isso para dentro de casa. Eu tenho dinheiro para comprar a minha casa à vista. Eu posso comprar a casa em 40 anos, financiada. Naquele programa, Minha Casa é Minha Dívida, não tem? Você ganha a casa e ganha a dívida? Né? Aí, então você vai lá e faz isso. É mais justo eu me endividar, certo? Porque eu pego meu dinheiro no presente, vou viajar, vou fazer tudo. Aí quando eu morrer, assim, e o papai deixou a prestação da casa? Você pague. A casa não é sua, você não recebeu de herança? Continue pagando a casa do papai lá. Entendeu? Intergeracionalmente é mais justo, ok? Boa também, ok? Bem, e aí, quando a gente vai falar dessas visões em setor público, eu costumo dizer que o cérebro do contador público tem que ter 3 áreas, ok? A área de contabilidade, a área de orçamento e a área fiscal. Por quê? Porque são 3 conceitos que se interrelacionam, mas que têm vida própria. Contabilidade, foco patrimônio, fluxos, VPA e VPD. Quero saber o quê? Ficou mais rico ou mais pobre? Ponto. Orçamento, fluxo de recursos. Tem dinheiro para pagar a conta? Conceito de receitas e despesas, diferente do conceito de VPA e VPD. Ok? Resultados fiscais. Ah, você ganha, tem receita, tem despesa, já sei se você fica mais rico ou mais pobre. Eu quero saber se isso é sustentável ao longo do tempo. Então, nós vimos aqui que eu posso gastar mais do que eu ganho num ano, 2 anos, mas nunca eternamente, concorda? Vejam, a teoria na vida é simples. Para quem tem um ganho continuado, só existe 2 formas honestas de conseguir alguma coisa. Ou, teoria da minha mãe, poupa no presente para consumir no futuro. Teoria do meu pai, ansioso, antecipa o fluxo do futuro e consome no presente. Vai deixar de consumir no futuro, porque vai ter que pagar a dívida, concorda? E o ansioso paga juros. Aquele que espera, ganha juros. Isso é a vida. Em finanças, basicamente é isso. Então, meu pai anuncia o aumento dos militares para julho do ano que vem. Ele já, anunciaram que as coisas vão melhorar, as coisas estão ficando boas, então ele já está se comprometendo em dezembro aqui. Restituição do imposto de renda, ele não espera mais nada.
né? Ele antecipa sempre no banco. Tá? Ele vai lá e antecipa. E assim, agora que o velho já está com 70 e pouco, eu vou controlar ele? Não vou controlar. E ele descobriu isso aí, que o colega colocou. Que quando ele for para outro plano espiritual, o cartão de crédito dele está quitado. Agora é que eu não seguro ele mais. Okay? Bem, vamos lá então entender, dado esse geral, a questão de resultados fiscais. Então, resultados fiscais é uma metodologia, tem todo um contexto histórico trazido para o Brasil na década de 80. No governo federal, depois levado para a LRF. E aí hoje sai nos jornais. O setor público tem pior resultado primário para março. Superávit primário do setor público atinge 7, bilhões em fevereiro. Pergunta, qual o impacto deste resultado na nossa vida, no dia a dia? O que ele quer dizer com isso? Vamos trazer para dentro de casa e conhecer os conceitos. Então, eu tenho em casa o exemplo de que eu ganho um salário de 1.000, pago 400 de aluguel, 200 eu tenho de alimentação e outras despesas, Daniel, de 200. Nasce meu primeiro conceito. O que eu ganho, menos o que eu gasto para viver aqui, para me manter, incluindo meus investimentos, se estiver aqui. Como é seu nome? Falou do investimento? Rodrigo. Sobram 200, Rodrigo. Ok? Beleza. Essa é a minha situação fiscal, ó. Essa é a minha política fiscal. O que eu ganho com o que eu gasto, ok? Política fiscal do governo. É o que ele arrecada com o que ele gasta. Tudo bem? Só que, Rodrigo, já deu para notar, pelo sotaque, Daniel, que eu sou do sul, né? Do sul do Ceará. E lá no Ceará, sendo do sul do Ceará, na verdade sul do norte, de Fortaleza mesmo, com pouco a gente é amigo, né? Então, eu já sou amigo do Rodrigo de longas datas. Qual é o nome do senhor aqui? Jorge. Amigo do Jorge também de longas datas. Foi que eita, boicote? Tá, já estão correndo lá. Bom, mas o fato é, eu sou amigo do Jorge também de longas datas, e lá no Ceará, com pouco seja amigo, já pode pedir dinheiro emprestado. Então já vou pedir dinheiro emprestado, aí eu digo assim ao Jorge, não, mas eu quero ver sua política fiscal, como é que tá, se você está sobrando dinheiro. Não, Jorge, minha situação é essa aqui, ó. Tá. Aí está sobrando 200, cara. Aí, pô, tá bom, está sobrando 200, vou te emprestar o dinheiro dele na poupança, não está ganhando nada. Ganhando nada. Aí eu digo, não, então é o seguinte, te pago o dobro da poupança, né? O dobro da poupança e tudo, ajuda o amigo, ele me ajuda e tal. Só que eu não conto uma coisa, né, que no passado eu fiz e eu não tive a coragem de falar para o meu amigo. Eu espero que nunca aconteça com vocês. Mas assim, eu fui naquele terminal eletrônico, para sacar, sabe quando você vai, coloca aquele cartão. Na hora que você coloca, não, deixa eu pagar meu normal, ele não segura o cartão? Aí segurou o cartão e veio uma tela. Você quer emprestado? Quer, não quer, eu quis. Aí lá no passado eu quis emprestado e só de juros dessa dívida eu pago 250. Nasce meu segundo conceito, Daniel. Eu tenho um superávit primário de 200, mais um déficit nominal de 50. O que eu estou dizendo? O que eu ganho menos o que eu gasto sobre 200, mas 200 não paga nem os juros da minha dívida. Fica faltando 50. 50, Jorge, é a minha necessidade de financiamento. Ok? Então, por exemplo, na hora agora que eu estou nessa fase, Rodrigo, é a fase normalmente que você está lá no Ceará, os economistas chamam essa fase bonita de fase de ajuste fiscal. Né? Lá no Ceará, a gente chama a fase do soro. Que é aquela fase, normalmente, que você, depois de uma viagem exterior, uma semana de alegria, vem a conta do cartão de crédito, é uma semana de alegria, 6 meses no soro de ajuste fiscal. Por que o soro lá no Ceará? Que você já preparou um soro com glicose na sala, você só sai para o trabalho e volta aos colegas. Vamos no forró, sim? Quero não, estou gostando mais de dançar não. Vamos no restaurante, também estou com fome não. Então você só fica parado ali assistindo novela e o soro pingando aqui para 6 meses, porque tu gastou lá uma semana e tudo, até ajustar as contas. Até a despesa caber na receita e tal. Portanto, nessa fase aqui, ó, estava nessa fase do soro, aí sobrou 200, quando o gerente disse, Feijó, vou debitar os 250. Eu digo, pode debitar, estou aqui no soro já. Aí ele disse, não, mas só tem 200 na conta. Eu digo, vixe, nessa hora você lembra dos amigos ou dos inimigos? Dos amigos. Jorge, precisando mais 50. Aí eu disse, pô, mas de novo te emprestei naquele dia e tudo. Ele assim, cara, mas mesmo, não contei tudo não, Jorge, isso aqui, ó, minha situação é essa.
Aí ele vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, cara, 50, você está vivendo, até que você está vivendo com o que ganha, mas não paga nem o juros. Sua dívida está crescendo ou aumentando? Ou crescendo ou diminuindo? Está crescendo continuamente. Aí ele vai dizer assim, ó, isso não é sustentável, não tenho dinheiro no caixa. Ele vai deixar de me emprestar? Não, ele me empresta. Só que ele vai usar a teoria de finanças, cobrar um juros maior, não é mais poupança. É, exatamente. Até 99, né, essa era a situação do Brasil, até 2014, até 2013, na verdade, 2014, essa era a situação do Brasil. Superávit primário, déficit nominal. Agora, sabe o que está acontecendo? A gente está tendo déficit aqui, ó. No primário, a gente não está vivendo com o que ganha. Ok? Mas olha só, no início do governo Lula, dizia o seguinte, o Delfim falou o seguinte, estava na hora, no auge lá da bonança, do Brasil ter um nominal zero, que nunca teve. Se eu quisesse aqui, nesse exemplo, ter um nominal zero, o que eu tinha que fazer? Aumentar o primário, concorda? Supondo que eu não tenho um controle sobre a variável juros, ok? Ok? Então teria que aumentar para quanto? Para ter zero? Para 250, concorda? Para aumentar para 250, o que tinha que acontecer em cima? Ou aumentar a receita, ou cortar a despesa. Entenderam a mágica? Portanto, tem gente que joga com a ignorância desse conceito e usa o conceito orçamentário. Aí diz, o governo gasta quase 50% com amortização e juros da dívida. Eu vou mostrar a pizza lá para vocês. Tem amortização aqui, ó? Tem juros nessa conta? Não, déficit primário não tem juros e amortização. Déficit primário significa que eu não vivo com as minhas receitas primárias. Os juros e a amortização não estão na conta, ok? E a amortização não entra na conta porque ela é estoque aqui, ó. Vai bater meu estoque de dívida, ok? Em contabilidade, veja só. Agora pense em contabilidade comercial. Se eu pego o dinheiro do caixa e pago um passivo, uma dívida, meu PL altera? Não, concorda? Então, por que a amortização não fala isso? Porque ela não afeta a dívida líquida. Quando sai do caixa e eu baixo a dívida, minha dívida líquida continua do mesmo tamanho, certo? Por isso que ele não está no conceito. Já os juros não. E detalhe, estão vendo os juros que tem um mais e um menos? Por que mais e menos juros? Porque eu pedi emprestado ao Jorge, então eu vou pagar juros. Mas o Jorge vai ganhar juros de mim, não vai? Então o Jorge, que gasta menos do que arrecada, mais juros, ele vai ficar com superávit nominal maior do que o primário, entendeu? Ou seja, quem ganha juros, aumenta o seu resultado aqui. Quem paga juros, diminui. Tá claro? Diga, colega. Poderia. Mas aí ele estaria, de qualquer maneira, super interessante. Pode ser de um investimento, mas é por isso que o investimento entra aqui, ó, também. Por quê? Imagine o seguinte, se eu fosse olhar, ter um viés só de contabilidade patrimonial, eu poderia dizer o seguinte, eu comprar um apartamento não impacta o meu mundo patrimonial, concorda? Se eu comprar ele financiado, né? Assim, olha, se não impacta o meu PL de cara, a gente sabe que vai impactar o serviço, né? Então eu vou comprar 50 apartamentos. Por que eu não compro 50 apartamentos? Porque eu não vou ter fluxo para pagar essa conta, certo? Então o investimento aqui também está nessa conta. Muita gente pergunta, por que o investimento está aqui? Se numa contabilidade comercial o investimento não é despesa, não é VPD. Porque senão o gestor vai achar que fazer investimento não tem limite, entendeu? Enquanto o investimento tem que ter limites, dentro da minha capacidade de pagar o futuro, entendeu? Então pode ser que tenha esses juros, pode, mas vai te limitar, concorda? Tá? Então vai te limitar o investimento, porque mesmo se você pegar emprestado para investir, você sabe que vai ter serviço de juros. E muitas vezes esse investimento pode ser alavancador de um crescimento, como uma hidrelétrica, que é a alavanca do setor, mas pode ser um investimento que seja um investimento mais social, vamos chamar assim, né? Para uma necessidade e tudo. Então, aí a tua questão interessante é o seguinte, eu utilizar bem o dinheiro
para investimentos que dê um retorno, de alguma forma, numa atividade econômica. Ok? E às vezes os retornos são de longo prazo. Né? Pode ser retornos até em capital intelectual, em coisa intangível. Você melhorou a educação que você criou, construiu escolas e tudo. Então, pode ser. Ok? Por que eu tenho que apurar resultado primário e nominal? Por que é importante a gente, cidadão, conhecer isso? Essa metodologia ajuda a esse nome bonito aqui, ó, a avaliar a sustentabilidade da política fiscal. Eu quero avaliar se a forma como você está administrando suas receitas e despesas é sustentável. No exemplo do Elias, ele diz assim, não, Feijó, eu gasto 13.600 a mais e todo ano eu pretendo gastar isso. Não é sustentável. Concorda? Porque a sua dívida, Elias, está em 100 e tantos mil. Não dá para você aumentar isso aí. Então, como eu tenho um conceito de fluxo, que é o de resultado primário, né, e o de resultado nominal, quanto ele já paga de juros, ele está embutido, e eu vou para o estoque dele, eu vou poder avaliar a sustentabilidade da política fiscal dele e recomendar. Olha, comece a cortar suas despesas e vai dar aula à noite, viu, também. Ok? Outro final de semana, vamos vender ali Natura, Avon, representante, dirigir Uber, né, Cabify, qualquer coisa desse aí a gente faz, tá? Para aumentar as receitas em casa, tá bom? E qual é o objetivo disso? Quero saber se os governos têm capacidade de gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas usuais. Não tem juros e dívida. Olha a falácia do processo eleitoral, prestem atenção. Capacidade de administrar a dívida existente. Muita gente usa isso aqui, ó. Às vezes, o resultado primário, sabe quem vai dizer? Já vocês vão ter algumas teorias. Isso aqui foi criado pelo FMI, para alimentar os rentistas, os banqueiros. Não, isso é na nossa casa, gente. Se um país não soubesse, gasta, vive com o que ganha, você não controla a sustentabilidade da sua política fiscal. Foi o que a gente viveu na década de 60, 70, e que entregou 80, o que a Grécia fez, e que teve que... A Grécia chegou a um ajuste no limite, concorda? Cortaram salários, cortaram aposentadorias e tudo, porque você não controlou sustentabilidade fiscal, ok? Então a gente vai ter uma frasezinha lá no final da palestra para aí. Para isso eu tenho que separar o que são minhas receitas primárias e minhas despesas primárias. Como a gente viu, o que são minhas receitas primárias? Tudo que eu ganhei, menos receita de operação de crédito, alienação de bens e aplicação financeira. Vê só, aí eu chego lá para o Elias e Elias, está gastando 3.600, Paulo, mas esse mês resolvi meu déficit. Como? Vendi meu carro. Não é nem concessionária para viver de vender carro. Ok? Então, o carro não é uma receita operacional, não é uma receita primária, ok? Vejam, todos aqui são contadores, que é mais fácil dizer. O que seria o resultado primário numa empresa? É parecido com o resultado operacional. Uma empresa estaria bem se o resultado operacional dela é positivo, concorda? Então ela fabrica sapato, a receita de sapato é suficiente para cobrir todos os custos dela, certo? Mas se ela fabrica sapato e a receita de sapato não é suficiente, ela tem que cobrir com receita de juros da aplicação dela, não torna bem, concorda? Porque são receitas financeiras, certo? É uma mesma lógica, ok? E o nominal é como se fosse o lucro todo ali, ok? As despesas, total das despesas, menos as despesas com juros e amortização da dívida que estão fora, né? De novo, vocês vão ouvir discurso. Sabe por que está fora? Que é para proteger o banqueiro, para não faltar dinheiro para ele. Não é nada disso, é porque a metodologia, a amortização, como eu disse, afeta o estoque, certo? Na empresa, amortizar a dívida é despesa? Não. Entendeu? Então, também aqui no teoria de fluxo de estoque não era para estar, mas o orçamento tem um outro conceito. Você aproveita os números do orçamento. Os juros, juros, inclusive... Nós vamos apropriar os juros, considerar os juros, deixa eu só ver se tem aqui uma, por competência. Por quê, gente? Tem gente que diz o seguinte, ó, sabe como é que o governo resolve? Para de pagar os juros. Se eu parar de pagar os juros para de incidir sobre a dívida? Não. Os juros é o tipo da coisa, tu se fingir de árvore e ficar parado, ele fica lá todo mês colocando na conta. Né? Todo mês. Então, o fato de eu parar de pagar os juros vai aumentar a minha dívida. O que está acontecendo com a dívida do Rio de Janeiro? Quem assistiu alguma reportagem, alguma coisa? Do final do ano para cá, quando entrou no regime de recuperação fiscal, a dívida aumentou 30%.
Foi de 108 bilhões para 130 e tantos bilhões. Ora, o próximo governador vai precisar do regime de recuperação fiscal e tudo, mais 3 anos, vai prorrogar, pode saber, seja quem for também. Vai prorrogar por mais 6? O que está acontecendo? Quando eu deixo de pagar a minha dívida, significa que o juros está incidindo sobre uma base cada vez maior. Ela está aumentando numa velocidade maior. Ok? Então, o estoque aumenta independente de eu pagar ou não juros. Agora, se eu pagar no sentido, se eu pagar juros e diminuir, ele não vai crescer. Se eu pagar juros e amortizar, aí o meu estoque diminui. Ok? Que é a dinâmica da dívida. Então, o que você tem que fazer? Um país, um estado, um município, uma família, vai começar a fazer teu orçamento, assim, você tem dívida? Ah, tem uma dívida, está nesse patamar aqui, ó. O que você quer que a tua dívida, que trajetória você quer para ela no tempo? Ah, acho que essa minha dívida aqui está muito alta. Eu não vou mais me endividar e eu quero pelo menos manter ela no mesmo patamar. Para isso eu vou ter que pagar pelo menos o juros. Porque eu vou considerar que a minha receita vai subir, certo? E aí eu melhoro de vida proporcionalmente. Porque a minha receita subindo, o peso da dívida diminui, concorda? Assim, não, essa dívida é pequena. Eu tenho condições de ainda aumentar meu endividamento. Ah, então eu vou gastar, vou ter um resultado primário menor do que os juros. Eu vou ter um déficit nominal. Ok? Se eu quiser reduzir a dívida, eu vou ter que ter um superávit primário maior do que a conta de juros. Eu tenho que poupar o suficiente para pagar os juros e ainda amortizar. Ok? Então o governante vai ter que ser isso. O que está acontecendo? Que se vocês pegarem um texto do Mansueto, que é muito bom, mora aqui no Rio, é do Ceará, mora aqui no Rio, é o secretário de Tesouro agora, ele diz, ó, o tamanho do ajuste que precisa ser feito no governo é de 300 bilhões de reais num orçamento de 1 trilhão e 300. Aí você, pô, 1 trilhão e 300 não é tão difícil. Acontece que 93% desse orçamento é despesa obrigatória. Não precisa nenhum, precisa ser capitão, general, ter sido governador, ter sido nada. Se a gente sentou na cadeirinha lá, o que arrecadou, vai, transferência a estados e municípios, pessoal, benefício previdenciário, Bolsa Família, LOAS, tudo isso dado. É, assim, a propina está no discricionário, está lá nos 7. Está nos 7, mas 7 sobre alguns bilhões, trilhão, dá um dinheirinho bom, entendeu? Ok? Mas tem muito gasto direto. Não se iluda, tem muito gasto direto. Tem também. Tem também. Tem também. Tem também, mas não é com os 7% que a gente vai resolver tudo isso, não. Tem muito ajuste para fazer. Tem gordura para queimar em alguns cantos. Ok? Só não é suficiente, não se iluda. Vamos lá, vai. Vai. Eu tenho que ajustar agora. Tenho que ajustar. Na verdade, tem uma coisa boa na crise. Começa o nome? Paulo Moraes. Paulo, tem uma coisa boa na crise. Porque, quer queira, quer não, a crise, em tese, e às vezes na prática, ela leva a uma melhor alocação dos recursos. A abundância de recursos leva, em geral, a um desperdício. Da nossa casa, concorda? Né? Muitas vezes também. Você está folgado, às vezes, faz de solteiro, né? Faz de solteiro, sabe, gastar com um monte de besteira aí. Casou, tem filhos, às vezes quer gastar com besteira demais, né? Aí você direciona mais, aí já pensa no filho, já pensa ali, né? Na gravidez, já viu como é que é? Gravidez e fluxo de caixa, já viu? À medida que a barriga aumenta, o fluxo de caixa diminui. É sempre assim, é inversamente proporcional, entendeu? Porque vem os exames, vem as coisas e tal. Mas olha só, eu fiz um exemplo paralelo com a família. Quem assumiu o poder, paralelamente com a família, fazer o seguinte. Imagine uma família que tem uma renda de 138 mil, ok? Anual. Gasta 154. Então ela tem um déficit anual de 16, certo, Paulo? Ela tem uma dívida junto com os familiares, com os primos, dívida interna, né? Parentes e tal, de 340 mil. Pois é. E paga, por ano, 10% de juros. Certo, Paulo? Então paga isso aqui. O que é essa família? E agora? Que chegamos de férias no exterior, o que vamos fazer? Alguém pode nos ajudar? Como é que ele ajusta aqui? É deixando de pagar a dívida? Não. Entendeu? Mas está vendo o discurso que estão fazendo para vocês? Agora eu vou dizer para vocês, multiplica por 10 milhões, isso aqui é a união.
1 trilhão 380 bilhões de receitas primárias. 1 trilhão 540 de despesas primárias. Não tem dívida e não tem juros. Déficit de 160 bilhões. Foi há 2 anos atrás. Agora está em 129, 130, alguma coisa. 39, né? Dívida, na época lá, porque aqui esse slide seria de 3 trilhões e 400. Ok? Juros de dívida apropriado por ano, não quer dizer que você paga não. Certo? 340 bilhões de juros. Vejam, significa que a minha dívida, se eu tenho um déficit de 160, né? Ou vamos pegar o exemplo da família, se eu tenho um déficit de 16 e eu tenho juros de 34, 16 mais 34, 50, concorda? Minha dívida está aumentando 50 a cada período. A dívida do Brasil está aumentando 500 bilhões a cada período, naquele ritmo aí. É sustentável uma dívida aumentar 500 bilhões a cada ano? E a solução é dizer, vou pagar a dívida, vou deixar de pagar a dívida, vou deixar de pagar os juros? O problema é os juros dessa família? Entenderam? Os conceitos. Tá? Então, portanto, essa é a situação fiscal do país. A diferença agora é que aqui é 130, aqui então vai ser um pouquinho diferente, mas no total vai dar os 13 aqui, porque ele já viu ali o número, né? A taxa de juros cai um pouco, mas a média ainda está em 9. Porque quando a gente pega aqui, depois eu vou mostrar os números, no site do Tesouro você pega a taxa média da dívida. Eu tenho um título corrigido pela Selic, título corrigido pela inflação, título emitido no passado, então você não tem um efeito direto. Ok? Aí vejam a trajetória. Ó. 2018, o governo estava projetando 131 bilhões, depois aumentou para 161. O resultado acabou dando outro abaixo. 2019 ele projetava 137, 2020 151. Só que o cenário, já numa última LDO, já está dizendo, e a autoridade fiscal lá do Senado, o Felipe Sato, que são os economistas lá do Senado, já estão dizendo o seguinte, até 2021 nós vamos ter déficit primário acima de 100 bilhões. Apesar do governo estar dizendo que em 2020 vai cair, aqui ele já está também na faixa dos 100. Ok? Então a equipe econômica já está abrindo os números para os assessores econômicos dos candidatos e é mais ou menos essa realidade. Ok? Um cenário de déficit primário acima de 100 bilhões para os próximos anos até 2021 e 2022. Sendo um país que de 2014, 15, 16, 17, 18 até 2021, pelo menos, com déficit acima de 100 bilhões. Primários. Ou seja, dívida em trajetória ascendente. Nós vamos ver os números. Aí, gente, vamos lá para os cortes. Agora eu nomeei minha amiga, como é que é o nome? Glória. Tem que cortar não, calma. Calma, chegou o corte agora, Glória. Vou te nomear. Calma, deixa eu te nomear que eu fui eleito presidente agora. Eu sei, mas eu fui eleito presidente agora. Vocês me elegeram, por favor. Calma. Eu vou lhe dar todos os poderes. Mas eu vou lhe dar todos os poderes. Isso. Não, mas eu já ganhei todos os minutos e ganhei a eleição. Glória, mas olha só. Eu já ganhei todos os minutos e agora eu fui eleito. Você isso? E porque você está comigo desde o começo, você é minha ministra da Fazenda. Ok? Beleza, então vamos lá. Tamo junto. Ih, não vai não. Chega junto. Tudo pelo social. Tudo pelo social. Agora vamos lá. Mas aí eu dei uma meta para a minha ministra da Fazenda. Eu disse, ministra. Não, ministra, olha, eu preciso que... Vocês concordam que a dívida está crescendo de uma forma desajustada, concorda? Paulo, nem quero superávit. Eu só quero para a ministra, Paulo, que ela me dê dívida, que ela me dê resultado primário 0, ok? Concorda? Pelo menos, ó, ministra, vamos viver com o que a gente ganha, tá bom? Então, vamos ver só. Ministra, aqui os números da despesa. Ok? Esse orçamento de 1 trilhão e 300, ministra, só chega a 1 trilhão e 300, Paulo, porque tem um déficit de 160, certo? Meu amigo já veio outras palestras aqui, eu vou pedir perdão pelo nome. Como é que é o nome? Jurandir. Então, essa aqui, ó, eu só consigo chegar a 1 trilhão e 300
Porque eu tenho um déficit de 160 nesse ano, certo? Se eu não tivesse o déficit, eu teria que cortar 160 bilhões. Ok? Então vamos supor que a nossa meta aqui, como ministro da Fazenda, seja: diga aí onde é que eu corto 160 bilhões para dar déficit zero. Palavra de vocês. Onde vocês mandarem, eu como presidente vou lá e corto. Tem uma de cara, né? Já viu o Liso investir? Já viu o Liso investir em alguma coisa? O cabo está quebrado? Então como é que o PAC, ó, tá vendo investimento? Opa, arrumamos 35 aqui, ó. 160 menos 35, Rodrigo. E aí, onde é que eu corto? Minha amiga Luciene, terminou o mestrado agora, vai lá dar a solução. Vai lá. Esse mestrado vai ter que ajudar a gente aqui. Oi. Não seria o aqui, planejamento familiar, não seria no momento, não exige um planejamento familiar. Menos filhos, menos coisas. Poderia, sim, mas olha só. Mas assim, não dá para esperar várias gerações, eu só tenho 4 anos de mandato. Minha menina. Eu corto o Bolsa Família? Não, mas tudo pelo social, meu lema. Não, corta não, né? Corta não. E aí, corta onde? Loas está aqui, ó. Loas está aqui. Saúde e educação. A seguridade. Está misturado aqui. Porque se você olhar, tá, onde é que está? Como é seu nome? Mara. Seguridade estaria previdência, setor privado aqui, previdência, setor público aqui, inclusive militares, ok? Saúde estaria aqui, exceto Folha, porque já foi para cá, tá? E o Bolsa Família, vamos dizer assim, que é a assistência social grande está aqui. Pode ser que tenha outra coisa, assistência social e pulverizar. Loas também é assistência social. Então, assistência social, Loas e Bolsa Família, saúde aqui e os 2 previdência, ok? Por favor, por que previdência privada sai de despesa primária? Por favor, não estou alcançando. Na verdade, a gente combinou essa pergunta, não foi, Jurandir? Olha só, qual o conceito de... Eu não falei isso, Jurandir, você tem razão. Qual o conceito de uma despesa primária? Sobre o conceito fiscal, de uma contabilidade fiscal, é tudo aquilo que aumenta a minha dívida líquida. Ok? Então vamos lá. Eu tenho dinheiro no caixa, ok? Tenho 100 milhões no caixa. Se eu usar esses 100 milhões para pagar pessoal, o que acontece? Imagine que eu tenho uma dívida. Suponha que eu tivesse 100 milhões no caixa e tivesse 100 milhões de dívida, certo? Tá claro? 100. Quanto é a minha dívida líquida? 0. Agora, se eu pegar esses 100 milhões que eu tenho no caixa e usar para pagar salário de pessoal, saiu do caixa, não saiu? Minha dívida foi afetada? Mas a dívida líquida foi? Foi, porque o caixa saiu, não saiu, Rodrigo? 0, e agora eu continuei com a dívida, né? Então essa operação de pagar alguma coisa e aumentar a minha dívida líquida é uma despesa primária. Desculpa, eu não alcancei sua pergunta, perdão. Não, previdência privada aqui não... Desculpa, perdão. Desculpa. O privado aqui é no sentido de setor privado, INSS. INSS, Regime Geral de Previdência. Perdão, Jurandir, entendi agora a sua pergunta. Eu fui um outro... Ok. Tá bom? Aqui é no sentido de INSS. Ok? O que o INSS paga ao setor privado. Gente, vocês estão vendo que não é fácil? Olha só. Se eu quiser fazer um ajuste só para zerar, diga, Mara. Eu gostaria de entender por que esses itens de despesa primária, que tem um orçamento de receita dedicado, o senhor está colocando ali dentro do contexto geral. Eu entendo que deveria ser visto de uma forma separada. Excelente pergunta. Olha só, o conceito de... Lembra do conceito de resultado primário, né, Mário? Eu quero saber se você vive com o que você ganha. O outro conceito que você está trazendo para o contexto é o conceito de vinculação de receita. Quer dizer, eu posso ter uma receita primária que eu só uso para aquilo. Mas isso em nada interfere no conceito, que é um conceito fiscal, certo?
A mesma coisa que eu chegasse é assim, o seu salário é sua receita primária. Mas você fez um pacto com seu marido, normalmente é o inverso, o marido faz com a mulher. Tá? Porque a mulher vincula o dele. Entendeu? Assim, lá em casa foi assim. Porque assim, você, normalmente é no auge do amor, a mulher aproveita aquele momento, assim, caso, mas já vamos garantir tanto e tal. O homem nessa briga alocativa tenta garantir o da escola, do churrasquinho, sabe, mano? Aí ela garante lá o das unhas, cabeleireiro e tudo. Essa não pode ser contingenciada. Agora, o da escola, do churrasco, pode ser contingenciado. Entendeu? Então, você tenta vincular ali as áreas. Nós vamos vincular aqui para o menino que vai nascer. Mas nem nasceu. Não, já deixa ali para ele, para o bichinho que ele vai nascer. Né? Então, quando eu vinculo isso aí, não altera o conceito de primário. Eu só estou engessando o meu orçamento por dentro, dizendo que aquela receita só pode ser gasto com aquilo, ok? Então, a COFINS. Eu não vou poder usar a COFINS para pagar educação. A não ser os aposentados lá, o inativo da educação. Ok? Então, ele não altera o conceito de primário. O primário, eu quero saber o seguinte. Se você carimbou a tua receita por dentro, do tipo, o problema é teu, você está garantindo fontes de financiamento específicas. Ok? Mas isso não altera o conceito geral de eu querer saber se você vive com o que você ganha. Na verdade, a vinculação piora esse contexto. Por quê? Porque eu posso ter uma receita vinculada para um setor que não usa tudo e eu não posso usar o dinheiro dela para outro setor. Ela ainda me gera um ônus pior aqui, ok? Por isso os governos aprovaram já desde 94, aí também pode escolher o P, a DRU, que começa com Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal. E aí, gente, a DRU, ou Fundo Social de Emergência, é o melhor exemplo de que você não pode cair na falácia política. Na época, Fundo Social de Emergência, você acha que o PT foi a favor? Foi contra. Foi no governo Fernando Henrique. Fundo de Estabilização Fiscal, PT, PCdoB, todo mundo contra. Depois, quando entra o governo Lula, que renova para a DRU, aí o PSDB é contra. E o PT é a favor. Por quê, Paulo? Porque o problema técnico, excesso de vinculação, é um problema que não tem partido. Quando você senta na cadeira, pode sentar, você tem problemas alocativos. Quanto mais vinculação eu crio, mais engesso para resolver os problemas. Isso é técnico. Isso não tem questão de partidária. Entendeu, Mara? Então, aqui, o fato de eu ter um dinheiro, uma contribuição previdenciária para cá, significa que eu tenho uma fonte para financiar aquilo, ponto. Que não é suficiente nesse caso. Ok? Mas se ela fosse superavitária, ela provocaria um problema maior. Porque eu não poderia gastar aquele dinheiro e eu teria que deixar ele num canto parado. Isso, não, na verdade o canto parado poderia no caso de previdência intergeracional, mas aqui nesse caso o que eu estou querendo dizer é que o fato dele estar parado ia faltar dinheiro para outras. E eu não poderia pegar dele. Aí eu teria que chegar para vocês e dizer assim, gente, preciso de mais dinheiro. Aí você ia dizer assim, não, mas tem um dinheiro para lá da Previdência. Não, aquele ali é da Previdência. Ah, mas tem um dinheiro da educação. Não, aquele ali é da educação. Ah, não, mas tem um dinheiro daquilo. E aí eu teria que tributar mais você, entendeu? Na verdade, você tem 93% do orçamento federal vinculado. Ok? Isso. Depois a gente entra nos aspectos políticos. Não estou com tanta saudade assim, não. Eu estou em colégio militar, sou de origem militar, mas assim, consigo ver com isenção, papel positivo e negativo lá na parte de finanças. Ok? Mas veja o que está acontecendo, Mara. Jurandir, evolução das despesas primárias da União, percentual do PIB. Né? Então, as despesas primárias, elas vêm numa crescente em relação ao PIB. Não é nominalmente, certo, Paulo? Vem crescendo tantos bilhões. Em relação ao PIB, ela vem crescendo. Quando você pega esse cenário aqui, é o cenário do teto de gasto. O teto de gasto, tão criticado, mas sob uma ótica da equipe econômica, quem melhor falou no mundo político foi o Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque diz assim, ele é economista, e lá a política é assim, ó, é bom, sabe por quê? Porque aqui no parlamento, agora vão ter que fazer escolhas. Fazer orçamento é fazer escolhas. Na nossa casa é assim, concorda?
É você, dentro da tua limitação, fazer escolhas. No setor público não é diferente. Então, Cristóvão, assim, aqui nessa casa, que era o Senado, todo mundo é a favor de aumentar o gasto, mas ninguém diz de onde que tira. Então, o teto de gasto serve para você dizer assim, ó, eu posso gastar até aqui tanto. Ah, você quer dar aumento para aquilo? Você acha que aquela política tal aquilo, quer dar uma isenção naquilo? E vai tirar de onde? Aí o negócio pega. Ok? Porque eu simplesmente, você me perguntar, você é a favor do aumento para não sei o quê? Sou. Você é a favor de... Sou. Você é a favor? Sou. Vou pagar a conta. Agora, se é a favor disso, tirando daqui, eu já vou pensar, concorda? Eu já vou ter algo a pensar. Então, essa diminuição aqui era a expectativa da questão da emenda do teto de gasto, que com o aumento do gasto da Previdência, não vai, ele vai estrangular. Vai chegar uma hora que o custeio não tem nem para manter a máquina. Ok? Na greve dos caminhoneiros, a gente chegou a uma irracionalidade, que é o seguinte, voltamos lá, quase só faltou instituir a SUNAB. Né? Assim, vamos com a SUNAB, a tablita, colocar lá, uma coisa. E é bom você tocar só nesse ponto, Paulo, para assim, a sociedade tem que entender que não tem benefício neutro. Se eu estou dando um benefício fiscal a alguma categoria, alguém está pagando. Ok? Se eu pago subsídio ao diesel, certo? Significa que alguém está pagando essa conta. O que foi bom da equipe econômica nesse governo? Tá? Foi dizer o seguinte, a conta vai sair do orçamento. Quer dizer, a sociedade, estou pegando 13 bilhões de vocês, de receita primária, né? E estou entregando para esse setor aqui. Inclusive o dono da transportadora. Porque quando eu baratear o diesel, que todo mundo está pagando, tá, e estamos ajudando a pagar o diesel também do ricão que tem um SUV, um SUV e tal. Ok? Eu tenho um colega no grupo lá, que ele é militar, que ele pegou assim, mas aí vai dar o subsídio do diesel e o da gasolina. Assim, tu paga. Simples. Você está querendo que a sociedade toda... E aí é o mais pobre que é punido, gente. E é o discurso falacioso do político. O discurso falacioso do político é temos que reduzir o diesel, temos que a população pague, temos que reduzir o gás e tudo. E aí, quando você reduz, e esse é um preço de insumo, não tem mágica, você entrega a conta ou para o contribuinte ou para o consumidor. Ok? Para o consumidor, como disse o Joaquim Levy, quando ele foi ministro lá da Dilma, que é um baita do ministro, né? Ele diz assim, quando ele fez o tarifaço lá de energia, assim, é mais eficiente entregar para o consumidor. Por quê? Se eu entrego para o consumidor, você apaga a luz. Se eu entrego para o contribuinte, você não apaga a luz. Ok? O contribuinte está diluído em todo mundo, inclusive nos mais pobres. Ou principalmente, de uma coisa, nos mais pobres. Então, eu entregar subsídios lineares... Quer ver um subsídio linear aqui? Tem um de metrô aqui no Rio. Eu não preciso de subsídio do bilhete único. Muitos aqui não precisam. Então, é melhor eu dar um subsídio. Se eu vou dar um subsídio para o gás, é melhor eu dar lá um valor de R$20, de X reais, lá no cartão do Bolsa Família, para aquela família mais pobre comprar o gás, do que eu diminuir R$5 no gás de todo mundo. Ou X reais no gás de todo mundo. O impacto pode ser o mesmo, mas eu vou diretamente em quem precisa. Aí eu estou atuando em transferência de renda, indiretamente. Estou dando subsídio para quem precisa. Ok? E não linear. Linear é injusto. Linear, eu estou dizendo que também o Eike Batista, agora ele alisou, né? Tem que pegar outro. É outro que tem muito dinheiro, quando estiver comprando gás, também está recebendo esse subsídio. Ok? Então, normalmente, subsídios lineares são injustos, com os mais pobres. Mas na boca do político é o discurso populista. Ok? Tudo tem preço. Não tem nada sem preço. Tudo tem uma conta a pagar. Aqui, a evolução das receitas primárias em relação ao PIB. No auge da crise aqui, estou com receitas primárias caindo, despesas primárias aumentando. O crescimento contínuo das obrigatórias. Olha só, isso aqui são as discricionárias, caindo aqui, e a obrigatória subindo. Certo? E aí vamos para a dívida. A gente só tem mais duas coisas, dívida e previdência. Dívida. Aqui dados de junho de 2008. Dívida interna, 3 trilhões e 700. Dívida mobiliária. Vocês sabem o que é uma dívida mobiliária? Emissão de papéis, de títulos. Ok?
Tenho dívida imobiliária e tenho dívida contratual, se eu tivesse com o banco. Ok? Nossa dívida aqui, ó, nesse caso é imobiliária. Então, vendo aqui, dívida interna e dívida externa. Ó, DPMFI é interna, é externa. Externa, 146 bilhões. Interna, 3 trilhões e 600. Paulo, por que a gente diz que nós não temos mais dívida externa? Porque nós somos credores externos. Nós temos mais reservas internacionais do que temos dívida externa. E a outra ideia, vamos pegar a reserva internacional e resolver isso. Reserva internacional não é para resolver problema fiscal. Reserva internacional é alguém que chega para fazer algum tipo de investimento, entrar com dólares, esqueça, qualquer moeda estrangeira. Aí o Banco Central pega a moeda estrangeira e guarda na reserva e entrega moeda nacional. E quando ele entrega moeda nacional, na outra ponta, ele muitas vezes está tirando dinheiro do mercado, emitindo títulos ou entregando títulos do Tesouro, né, em operações compromissadas, para enxugar a liquidez. Porque se eu deixar o mercado com muito dinheiro, gera inflação. Então tem toda uma coisa de política monetária. Então pegar o dinheiro, a salvação agora, o dinheiro da reserva e pega lá. Aí no dia que der crise ou alguma coisa, ou que a gente quiser viajar para o exterior, não tem dólar. Não tem dinheiro. Ou reserva não é para resolver problema fiscal. Ok? Você tem que resolver o problema fiscal na dor, infelizmente. Não tem xarope na coisa. Ou vamos aumentar a receita. Ou vem uma receita extra. Vamos achar aí a loteria e vem a receita extra, não precisa fazer. Vamos arrumar qualquer receita criativa aí. Ok? Cada um tem as ideias. Podemos debater, né? Mas bingo não é muito minha história, não. Ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, outros dados, que é o prazo médio, né, da prazo e vida média da dívida. Na hora que eu pego um prazo médio, estou tendo de 4 anos. Isso é uma outra coisa importante em avaliação de dívida. Vê só. Alguém chega para você, é Jorge, né? Jorge, diz assim, os Estados Unidos têm 100% do PIB. Só que os Estados Unidos emitem um título para 25 anos, para 30 anos. Quando eu pego um dinheiro emprestado para pagar em 30 anos, é diferente de eu pegar um dinheiro emprestado para pagar em 4 anos, concordam? Certo? Portanto, como é que alguém confia em mim para 30 anos? Se a minha dívida estiver sustentável, concorda também? Então vejam como as coisas se interligam. Se eu não cuidar do meu estoque de dívida e continuar me endividando além, vai chegar um momento que alguém não me empresta. Por exemplo, estou vendendo um título venezuelano, quem quer? Ninguém vai querer. Não é? Então a credibilidade é a chave do negócio. Para vocês terem uma ideia, chegar a 4 anos, ou chegar mesmo a esse 7 aqui da externa, não é fácil, não foi fácil. O Brasil decretou moratória em 87. Ou seja, um país que decreta moratória, conseguir credibilidade, leva tempo. Leva muito tempo. Certo? Prazo médio é importante. Aqui, ó, dívida de acordo com os índices. Eu tenho títulos corrigidos pela inflação, títulos prefixados, câmbio, e aqui é o percentual de cada um, isso aqui. E nós podemos comprar título do Tesouro. Você pode comprar um título selicado, corrigido pela Selic, pela inflação e tal. Mas tem outro bem interessante. Outro mais 2. Os vencimentos, qual é um problema? Quando você tem uma concentração muito grande aqui, ó. Dívida que vence nos próximos 12 meses. 20%. Quanto mais eu alongar isso, certo? Entender? Melhor, mais credibilidade para mim. Ok? É regra geral. Ok? Eu vou alongando, vou ganhando confiabilidade e tal. E vejam que eu posso desafogar o pagamento no orçamento. Se eu consigo alguém que confie em mim para eu emitir um título e eu só começar a pagar daqui a 2 anos, eu vou estar desonerando fluxo aqui, mas está correndo juros. Ok? Diga, Xande. Desculpa, o detentor está errado. Aqui é por título. O detentor é esse aqui, ó. Acho que eu peguei. Isso, é isso aí que eu queria mostrar aqui, que justamente faltou. Mas aqui não era para ser a figura de detentores, e eu acho que eu peguei que o gráfico é igualzinho assim, não no sentido de proporções. Mas eu posso te dizer que aqui tem internet também nesse computador, depois eu entro lá e mostro detentores facinho na página do Tesouro, tá, Jurandir? Eu já pago essa dívida com você. Mas com instituições financeiras é mais ou menos 23%. Estava olhando ali na página do Tesouro.
Aí você tem previdência, fundo de previdência, compra título público, fundos de investimento, também fica tudo na faixa dos 20, 20 e pouco, mais ou menos assim, detentores externos, certo? Então essa história de que os títulos estão na mão dos banqueiros não é uma verdade. Quando você aplica nesses fundos de investimento, sabe, fundo de renda fixa, se você ler, tiver o trabalho de ler ali, normalmente o cara está comprando títulos, porque renda fixa, o cara vai buscar alguma coisa mais segura para você. Tem, é pouquinho, 7 e poucos por cento, né? Isso, esses fundos. É. Tá. É mais ou menos por aí. Depois a gente entra no gráfico que eu te mostro. Isso. Assim, eu compartilhei no Facebook um texto de ontem, da Miriam, falando assim, que a gente precisa saber sobre dívida. Né? Muito interessante. Fala muito bem aquele texto. Né? Assim, o que eu preciso saber sobre dívida? E ela diz assim, ó, na verdade, você tem uma ideia de que dívida está na mão do banqueiro, não, a dívida está na mão nossa. Como ele disse ali, está na mão do quem está aposentado. Se eu faço um Brasil Prev do meu filho e escolhi uma renda fixa, ali tem título. Tem seguradoras também. Tem. Então, ou seja, a dívida pública hoje ela é interna, né? Primordialmente interna. Mas a gente vai pegar esse gráfico, obrigado aí pelo qual. Qual é o seu nome? Jorge também. Tá? Olha só, como eu estou com déficit primário, olha aqui, Paulo, Jurandir, Jorge, a projeção que o Tesouro está fazendo do crescimento da dívida. Você vinha num patamar mais ou menos estabilizado, certo? E como você tem déficits primários, você precisa conter isso aqui. Isso aqui não pode ficar continuando crescendo nessa velocidade para sempre. Ok? Você vai conter como? Receitas e despesas, não tem mágica. Ok? E aqui é a falácia. Vocês não vão cair nessa falácia, pelo amor de Deus. Se quiser, eu tenho um texto em cima dessas coisas lá no blog. A falácia da pizza, da dívida, gráfico de pizza. Qual é a falácia? Chego para você, Jurandir, Paulo, Daniel, e digo o seguinte. Olha, tudo isso do Feijó é papo. Conversa fiada dele, Paulo. Vou te mostrar um gráfico que diz o seguinte. A amortização da dívida, 39% da despesa. Juros da dívida, arredondando 8. 39 com 40. Com 8, 48% do orçamento da União vai para abastecer os banqueiros e os rentistas. O cara vai te dizer isso. E ele diz assim, está pensando que estou fabricando isso aqui? Ó, esse gráfico aqui eu tirei para a apresentação do ministro do Planejamento no orçamento, está lá na página da CGU. Ou lá na página do Planejamento. E te mostra esse gráfico. E qual a falácia que tem nesse gráfico? É um gráfico de despesa no orçamento. Ele não está dizendo que dinheiro está financiando aquela fatia. Ok? O que você tem que perguntar é, como o orçamento é fluxo e a origem é entrada, veja só o que acontece, Paulo. Eu emiti um título em janeiro para o Elias, de 1.000. 10% ao mês. 10% num período X. Aí, o Elias só confiou em mim por 2 meses, certo? Daqui a 2 meses eu vou ter que resgatar esse título do Elias por 1.100, tudo bem? Aí, quando eu emiti esse título, o Elias me deu dinheiro, não me deu? Receita de operação de crédito no governo, tudo bem? Tá bom. E eu fiquei com estoque de dívida. E o compromisso daqui a 2 meses de resgatar. Daqui a 2 meses o Elias chega e diz, opa, vim resgatar meu título. Está me devendo quanto? 1.100. Aí eu não tenho esse dinheiro, porque eu estou dando déficit primário, certo? Aí eu digo, como é seu nome? Gabriela, compra aqui um títulozinho de 1.100. Aí compra. Aí ela me dá, Daniel, ela me dá os 1.100, receita de operação de crédito, certo? De novo? E eu resgato o título dele. Para eu resgatar o título dele, eu preciso ter orçamento autorizado. Aí vai aparecer despesa com 1.000 de amortização e 100 de juros, certo? Mas ela só confiou em mim por 2 meses também, certo? Aí, ela chega daqui a 2 meses, ó, Paulo, vim receber agora meus 1.100, que eu emiti 1.100 não, meus 1.200, mais 100zinho. Aí eu digo, Daniel, compra aqui meu títulozinho de 1.200. Aí o Daniel compra de 1.200, mais receita de operação de crédito, certo? E aí eu resgato o título dela, de 1.200, ok? Vai aparecer no orçamento o quê?
amortização de 1.000 e mais 200 mais 100 de juros, 1.100, entendeu? Então essa rolagem da dívida, ela, a depender do tamanho, do fluxo que eu tenho aqui, rolar essa dívida, se for por espaço pequeno, ele infla o orçamento da dívida. Ok? E mais do que isso, vocês não serão enganados, porque eu espero que vocês tenham entendido o conceito de resultado primário. Se alguém tem déficit primário, ele paga dívida ou ele gera dívida? Gera dívida. Então não tem sentido, Jurandir. É isso aí, você não tem que ter dúvida. Meu amigo, se alguém tem déficit primário, conceitualmente, esse cara, ele está gerando dívida, ele não está pagando dívida. Ah, mas como é que aparece dívida? Porque aparece a rolagem. Outra coisa, se imagine que lá, Rodrigo, no passado, eu consegui emitir título público para resgatar daqui a 2 anos, certo? E o 2 anos é 2019. Então, todo aquele título que eu emiti, eu vou resgatar naquele ano. Eu vou ter que emitir novo título para pagar aquele do passado, de uma vez só, ok? Então, o que você tem que perguntar? Isso aqui, quando eu ver esse gráfico, como é que eu rebato lá no artigo? Você tem que olhar o que financia, porque eles usam palavras capciosas. Ele chega e diz assim, de tudo que o governo arrecada, 50%, como se arrecadasse, isso aí. Operação de crédito eu não arrecado de vocês. Eu faço leilão de títulos, ok? Então eu fui lá no CIAF, setembro de 2015, que eram os dados, e eu fui ver. Então, gasto com a dívida pública até setembro de 2015. 1 trilhão, arredondando. Desse 1 trilhão, refinanciamento, ó, 620 praticamente, 618, estão vendo? Significa que eu emiti para fazer outro. Juros e encargos, 218, e a amortização, vamos dizer assim, efetivamente isso, certo? Aí qual a pergunta que você tem que fazer? Tá bom, que dinheiro financiou isso aqui? Foi dinheiro do meu tributo? Não pode. No geral não vai ter, porque você está gerando déficit primário. Se não vive nem com o que ganha, por que você vai pagar a dívida? Ok? Aí você vai lá, juros. Os 218 milhões, ó, foi pago com o quê? Com emissão de títulos. Eu emiti novo título para pagar os juros do outro título. Ok? Existe uma fonte de recurso, refinanciamento. Quem tiver curiosidade no orçamento da União, que tem tesouro gerencial, fonte 143, 144, pega lá. Que tem gente aqui que é contador, que é de universidade, que é tudo, não pode deixar propagar essas falácias, não. Não foi à toa que eu escrevi o nome, porque nós, contadores, temos esse papel, e público mais ainda. Ok? É fácil, no tesouro gerencial, você vai lá e pega grupo 6, grupo 2, 6 é amortização, 2 é juros, e pede as fontes que financiaram. Você vai ver o que financiou. E vê se tem tributo lá dentro. Ok? Quando você vai para a amortização, foi financiada com retorno, dinheiro de retorno de operação de crédito. O que é isso? Sabe o dinheiro que eu disse que a União emprestou para o Estado? Os estados pagam a dívida com a União. Pega aquilo e usa para a dívida. Resultado do Banco Central, o Banco Central pode dar resultado positivo ou negativo. Se der positivo, transfere para o dinheiro, para o Tesouro. O Tesouro usa para bater a dívida. Tem que usar porque isso é neutro mesmo. Ok? Dividendos de estatais e remuneração de disponibilidade do Tesouro, como se fossem os juros da conta do Tesouro no Banco Central. Não tem tributo aqui, ó, financiando dívida. E nem deve ter. Enquanto nós não tivermos superávit primário, não terá. Ou se tiver, é porque você pontualmente usou aqui e usou dívida para outra coisa, para um investimento, por exemplo. Que no total não fecha, ok? Não bate. Então, com o conceito, você mata. Chega um candidato assim, nós estamos pagando dívida. Assim, candidato, quem tem déficit primário não paga dívida, gera dívida. Ponto. Não tem discussão. Ok? Previdência. Veja o que acontece com o Brasil. Aqui são os gastos do governo em relação ao PIB. Ok? Olha o ponto que o Brasil está. E aqui a população acima de 65 anos. O que acontece? Nós somos um país jovem, porque jovem ainda, estamos caminhando para envelhecer. Nós temos mais ou menos entre 5% e 10% da população acima de 65 anos, mas nós gastamos entre 10% e 15% do PIB. Ou seja, veja o caso do Japão. Ele gasta quase a mesma coisa que a gente em relação ao PIB, só que ele tem entre 25% e 30% da população acima de 65 anos.
Então, as nossas relações com outros países, esse gráfico de ponto aqui, mostra que a gente está muito fora. Está vendo que a curva está por aqui? Ó? O pessoal está andando aqui. Né? Nós estamos aqui, ó, jovem com gasto alto. Tá? Aí vem os discursos também, Mara, na questão da seguridade. Eu corri atrás, fiz artigo sobre isso. Está lá no blog. Resultado da Previdência vezes resultado da Seguridade, dados de setembro de 2017. Tá? Então, o resultado, aí o pessoal diz assim, é por causa da DRU. A DRU não impacta a Previdência. Ok? Tem artigo meu também lá no blog. A DRU impacta a Seguridade, mas mesmo se você tira a DRU, a Seguridade tem déficit. Pega COFINS, pega toda essa Seguridade. Veja onde eu vejo? Relatório resumido da execução orçamentária do Tesouro Nacional. Todo mês a contabilidade pública. Está lá um quadrinho. O bom é que nessa discussão de Previdência, tem lá, teve a CPI da Previdência lá no Senado, com Paulo Paim. Aí o cara diz, a Previdência não dá déficit. Pede uma tabela, eles mostrando os dados de quanto é receita, despesa e mostrando que não tem déficit. Pede uma, para circular na internet. Eu já pedi no Facebook. Quem encontrar, me manda. Não tem déficit, tem superávit de quanto? Não, que deveriam ter cobrado daquilo, deveriam ter feito aquilo. Deveriam? Eu estou no presente. Eu arrecado e eu pago. O deveriam não vai resolver meu déficit. Assim, eu tenho 1 trilhão na dívida ativa. Se eu arrecadar a dívida ativa, eu estou bem. Sim, mas não arrecado. E aí? Eu tenho um déficit no presente. Déficit é apurado com resultados no próximo momento. Não com perspectiva do que eu espero acontecer. Ok? Até posso fazer isso em déficits atuariais. Então, você tem a RGPS em 2017 com déficit de 166 bilhões. Resultado do RPPS, Regime Próprio de Previdência, sem DRU, né? Sem impacto da DRU, de 83 bilhões de déficit. A Seguridade em si também já tem déficit. Ela tem um estudo lá que é famoso, da professora da UFRJ, tudo. Pode olhar que o estudo para lá em 2014, eu acho. Que até onde ela foi, onde tinha superávit de Seguridade. Depois dali gerou déficit. Ninguém comenta depois. Dos outros anos, ninguém comenta. Por quê? Porque já estava uma trajetória que você sabia que isso ia acontecer. Você sabia. Eu apurava, gente. Eu digo que eu não preciso de partido, de professor, nem nada. Quem vos fala extraía via extrator de dados todas as OBs do INSS, pagava Previdência, fazia o quadro, pegava a receita direto da fonte, lá do Caixa do Tesouro Nacional, fazia o quadro e entregava para o Boletim do Tesouro. Receita de contribuição previdenciária versus despesas de previdência sem assistência social, tem déficit. Ponto. Como é que você quer fazer para cobrir isso aí? Podemos ter um modelo, tá bom? Pessoal, nós queremos ir para o modelo contributivo ou para o modelo solidário? Pode ser solidário. Tem déficit. Tá bom, que tenho. Sociedade, me dá mais tributo aí. Me dá mais coisa que eu tenho que cobrir esse déficit. É o modelo? É. Saiba, então, prepare o bolso para isso. A gente tem que discutir como vai financiar isso. E não discutir se existe ou não existe. Se existe ou não existe, os dados estão todo mês lá no quadro do Tesouro Nacional. Tá? Déficit do regime geral de previdência. Aqui a escala crescente. Mas aqui, resume. Está tudo no dado que quando sai LDO. Onde é que você pega isso aí? Não tem uma fonte importante, não tem fonte de porra nenhuma. Vou lá nos dados da LDO, todo ano tem quadros lá, você pega lá nos anexos, está disponível para qualquer um. Relatório atuarial lá. Aqui, ó, população em 80. População, 2015. Aqui é uma pirâmide, né? Nós estamos um ovo. Tá vendo? O Brasil não tem pirâmide etária, ele tem um ovo etário. Ok? Ó a projeção para 2060. Sabe lá o que é isso, essa porra? É um vaso, tá bom. Invertido, né? Olha só, mais gente vivendo, menos gente nascendo. Isso aqui é morte. Assim, isso aqui não precisa ser muito inteligente para ver que isso aqui não se sustenta. Não só pela questão, não é só pela questão da má gestão, da coisa, não. Você tem problema etário mesmo aí, gente. Não dá para alguém. Por exemplo, meu pai foi para a reserva como militar aos 47 anos. Eu tenho colegas de colégio militar que agora estão na reserva, da minha idade.
Mas o problema é só os militares? Também não. Porque é um cálculo simplista que se faz assim. Eu contribuí o suficiente. Muitas vezes esquece que o seu benefício vai para um pensionista, que vai para o outro e que vai por vários anos. A gente contribui com 1/3 e o governo coloca mais 2. Então tem 33%. Lá na frente a gente vai sacar 100, certo? Eu contribuo com 33, durante o tempo. Conta de padeiro, sem capitalização, eu contribuo com 1/3 durante 35 anos e depois eu quero sacar igual 100%. Mas mais do que isso. Mas eu vou morrer com 70 e pouco. E para o pensionista? Vai até quando? Então o cálculo não é simplista só você. Você tem que olhar até onde vai estender o seu benefício daquilo. Vocês terem uma ideia, em 2000, no bug do ano 2000, Elias, tinha um colega que era da área de informática do Exército, e ele encontrou uma pensionista de um cara do Exército que era de 1880, não sei quanto, no ano 2000. Mais de 100 anos depois, você ainda pagava uma pensão a alguém que criou um vínculo lá em 1880, não sei quanto. Ok? Portanto, essas regras, elas não se sustentam atuarialmente, os números todos mostram isso, a situação etária contribui para isso. Saiu dados mais atualizados, ok. São dados mais atualizados, mas aqui estava dizendo que em 2042 vai atingir o máximo, já vai ser antes disso, ok? A gente não vai passar em determinado momento, a gente vai começar a cair a população, a gente vai chegar, parece que no máximo a 220, certo? Portanto, a nossa situação futura, em termos de capacidade produtiva, em termos de produtividade do país, tudo não é nada, nenhum cenário bom para as gerações futuras. Né? Eu brinco aqui, nessas horas, que a mulher não está mais fazendo menino, né? Ou é os homens que não estão sabendo fazer? Né? Tá? A brincadeira à parte, taxa de fecundidade caiu abruptamente no país. E essa taxa aqui, quando você vai ler algumas matérias nessa área, os países europeus demoraram, às vezes, 20, 30 anos para passar por isso, coisa que a gente... 50 anos que a gente passou em 10, por exemplo. Uma relação do tipo essa, entendeu? Uma relação em que eles levaram muito tempo e a gente, em pouco tempo, conseguiu atingir esse patamar. E aquilo que eu falei, da brincadeira aqui, quando criou lá os institutos, que a colega estava falando, a expectativa de vida, se homem, quando nascesse, era de 39, mulher, 43. Né? Eu já tinha morrido. Né? Tá? Agora, 2010, 70, 77. Se pegar mais atual, ainda é maior. O Jorge talvez saiba de cabeça aí um mais atualizado, mas ainda, acho que o homem aqui foi para 74, 75, alguma coisa assim já nesses 8 anos. Ok? Então, esse modelo aqui não cabe aqui. Você tem que gastar simplesmente porque está vivendo mais. Mas isso é um fenômeno só do Brasil? Não, é do mundo. Todo mundo está fazendo isso. A França está reformando a Previdência. A diferença é, aqui a gente só vai na crise. Aqui a gente só vai quando não tem mais jeito. Quando já quebrou. Lá o Gerhard Schroeder, na Alemanha, ele tinha previsões de que em 2010 ia começar a ter déficit. Em 2000 eles reformaram a Previdência dele. Ok? E por que eles exigiram do grego? Olha lá, a Grécia estava quebrada, assim, o grego se aposentava aos 57, o alemão disse assim, vem cá, e eu vou pagar a conta para tu se aposentar aos 57 e eu aqui aos 60 e tanto? Pode reformar a sua previdência aí também. Ok? Então nós não temos muita mágica nesse cenário, não. Nós temos um déficit atuarial, nessa época aqui, desse dado, de 1.243 aqui, Ok? O que a gente está dizendo? A gente precisaria de uma arrecadação de receitas primárias de um ano, colocar num fundo para garantir, e eu estou falando aqui só União, não estou falando de RGPS. Ok? Finalizando, gente. Disciplina fiscal versus programas sociais. Há uma falácia. O ajuste fiscal é contra o social. Por que é uma falácia? O que é contra o social é a irresponsabilidade fiscal. E aí, esse Estado, eu vi de perto. Na hora da irresponsabilidade fiscal, quem pagou mais? Os mais pobres. O que fechou? Restaurante popular. Restaurante que dava comida a R$1, R$2, fechou. Né? Farmácia popular, fechou. E aí, ele foi tirando cada coisa. Por quê? Porque irresponsabilidade fiscal é que
corta benefício social. Política fiscal sustentável garante políticas sociais continuadas. É isso que é o desafio, diga. Tem seu peso também. Se eu conservar... existe uma coisa seguinte. Eu sempre falo e eu vi isso no Tesouro, na Cofim. Você acha que o próximo real livre que eu digo, para ser alocado em uma área, vai ser capturado pela área que mais precisa? Não. Vai ser capturado pela área mais organizada politicamente. Que tem mais força no parlamento. É uma bancada ruralista, seja uma bancada de servidores, seja uma bancada de saúde, seja uma bancada disso, que vai lá no parlamento, seja os próprios políticos, que vai lá e captura isso ali naquela discussão. Pode ter certeza. O Estado, de alguma forma, ele é capturado por setores. Certo? Essa é uma grande luta. Agora, irresponsabilidade fiscal manda a conta para a sociedade como? Pode? Pode. Por meio de dívida, está terminando. Por meio de inflação ou por meio de tributos. Não tem mágica. Por exemplo, na nossa história, década de 70, mandou a conta na dívida. Década de 80, mandou a conta na inflação. Década de 90 para cá, mandou a conta em tributos. Então a sociedade paga de qualquer coisa e não tem nenhuma bancada de defesa do contribuinte. A conta sempre vai, de alguma forma, para o contribuinte. E cuidado com as soluções fáceis. Como diz um jornalista americano, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Ok? Mas pode ser a teoria do grande filósofo cearense, Jorge. Você deposita todas as esperanças, e aí, Paulo, de onde menos se espera. Ok? Bom, gente, eu queria finalizar com essa frase que eu vi até foi numa entrevista do Bernardinho, do vôlei lá, que ele falando que ele ouvia do pai dele, que era de uma aula de civismo. Ele diz o seguinte: a base de tudo, a essência é o saber. O saber pode te levar ao ter. O saber pode te levar ao poder. Não é desejável que o ter leve ao poder, mas é inadmissível que o poder te leve ao ter. Eu acho que isso espelha muito a realidade do país, né, que nós vivemos. E assim, não terceirizar a culpa. A culpa é nossa, que a cultura latina é uma cultura do tipo, a culpa é do americano, a culpa é do imperialismo, a culpa é do não sei o quê, a culpa é nossa, e nós já resolvemos outras crises, tá? E avançamos nela. Ok? Era isso que eu tinha para falar para você.